Olá, meus amigos do Atos Podcast, seja bem-vindo a mais um episódio, uma alegria grande eu e Pedro aqui receber cada um de vocês, nossos seguidores, inscritos no canal. É sempre uma grande alegria a gente fazer cada um dos nossos episódios aqui do Atos Podcast, não é isso, Pedro? Exatamente, o microfone tá longe aqui, que o tripé é novo aqui, aí tem que se aí. acostumar de novo. Não, mas é um prazer estar falando com todo mundo aí. Mais de 16 mil inscritos agora, Pedro. Chegando 17, né? Deve ter chegado 17. já quando foi ao ar. É. E tamo junto. Pra gente começou ali, claro, né? A gente começou sem nada. Mas é muito bom a gente saber que aí do outro lado a gente tá tendo esse retorno, essa resposta de vocês tão positiva. E a gente sempre pede que rezem por nós, rezem pelo projeto, por esse apostolado que é o Atos Podcast, tá bom? Então hoje nós estamos aqui com o Dr. Maurício Duran. Obrigado, Dr. Maurício, por ter aceito o convite. Obrigado a vocês pelo convite. Vou abandonar o doutor, tá certo? Sem o DR. Ótimo, porque eu sempre digo que o doutor fica no consultório, É, né? Maurício. Exatamente. Que quando Deus me chamar, vai ser pelo nome, não pelos títulos. Né? Vai tirar, né? Maurício, muito obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, né? O Maurício já conhecido aqui, especialmente na Arquidiocese aqui de Fortaleza, e também nacionalmente. Você foi pro PHN, não foi, Maurício? Já faz 5 anos atrás eu fui convidado pelo programa 5 Canção anos? Nova. Canção Nova. E Só 5 anos? Eu acredito que só faz 5 anos, porque era antes da pandemia, foi antes da pandemia, né? Foi, né? 5 anos. E foi uma experiência muito boa, porque quando eu me converti ao catolicismo, no evento que eu estava à força no Queremos Deus, quem estava presidindo era o Padre fundador. Jonas. Era o fundador. Então eles viram isso como uma forma de atestar toda essa veracidade, desse caminhar dessa comunidade, né? Maravilha. Então vamos brindar aqui a presença do Maurício Duran com um café cheirinho bom. Sempre ele aqui acompanhando a gente nos episódios, café cheirinho bom lá no Lago Jacareí, viu, Maurício? Sim. Você mora por ali, né? Eu me lembro que você tinha dito. Então lá no Lago Jacareí você tem a cheirinho bom, um ambiente muito agradável. Você pode ir, levar os amigos, a família, tomar um bom café. Lá da Serra da Mantiqueira. E olha que eu sou colombiano, né? Das Minas Gerais. O melhor café é da Colômbia. Não mas está muito bom. Não é das cordilheiras colombianas, mas é da Serra da Mantiqueira. Tá. Então aqui, ó, várias como é? Fragrâncias? Não sei não, Pedro. De café. Notas de café. A gente tem que estudar, viu, Maurício? E dizem que depois a gente leva de graça, né? Mas tudo bem. Forte abraço, César Escófano, lá o nosso diretor, grande amigo, parceiro do Xerimbão. Maurício, seu testemunho já muito conhecido, né? Por muitos, mas a gente precisava trazer você aqui no Atos Podcast para ficar registrado aqui, e também para aqueles que de repente ainda não conhecem você, né? Que os novos que vão chegando, né? Afinal de contas, vai renovando. Vai renovando. Você está aí na missão, já tem pouco tempo, né? Algum tempo. Né? O Maurício tem quem diga, é um topete, é um jovem, Não, eu costumo dizer que a alma não envelhece. Não envelhece. E nós temos que mostrar a alma. Sem dúvida. Maurício, conta um pouquinho, por gentileza, só para a gente conhecer um pouco mais de você. Como é que foi? Você é colombiano, não é isso? Sou colombiano. E aí, você foi criado num berço católico ou o catolicismo veio depois na sua vida? Isso é que eu estou lançando um livro, né? Que tipo de amor é esse? Em qualquer momento já... Mas dá uns spoilers aí. Uhum. Então, umas pessoas que me está dirigindo falou sobre situar na época. Sim. É muito bom nos livros, né? Para as pessoas se situarem. Eu nasci na cidade mais violenta do mundo na época. Então, que é Medellín. Né? Onde eu sempre falo... Na época do Pablo Escobar? Por isso que eu falo. Gente, esse tal de narcos e tudo que representa esse terror que eu vi na Colômbia, que muita gente bate palmas, muita gente acha lindo. Vocês não podem imaginar como é você rever o que você estava sofrendo naquela época. Então, eu abominei totalmente esse filme, ok? Porque fizeram de uma pessoa um herói, uma pessoa que transformou e destruiu muitas vidas. Então, bom, deixando para lá. Então, naquele momento, eu nasci num lar católico, mas que eu não acreditava nesse Deus, que Deus é esse,
que a gente não pode sair na porta. Que Deus é esse que eu fui a velórios de amigos meus, junto com a irmã, junto com o primo, junto com o avô, porque eles estavam no local que explodiu a bomba, na briga dos cartéis. Cansei de ver amigos meus mortos com famílias mortas. Então, que Deus era esse? Então, eu tinha na minha mente como se fosse um Deus castigador. E eu me afastei da igreja. Sim. Quando eu vim para o Brasil, eu vim sem Deus. Você morou quanto tempo na Colômbia? Eu vim para o Brasil com 17 anos. 17. Porque o sonho de todo pai é dar o melhor para os filhos. Vendo todo o ambiente que se estava formando e a insegurança tão grande, meus pais, sem ter condições, eles costumam dizer que Deus soprou no ouvido deles porque eles estavam desesperados quando os 3 filhos homens terminamos o científico, de que vamos fazer lá, em Colômbia? Nós não tínhamos nenhuma perspectiva, nenhum futuro. Tá? E, ao mesmo tempo, meus pais não tinham condições para pagar uma faculdade particular. É isso que eu ia perguntar. Vocês eram uma família, assim, contextualize aí socialmente, classe média para baixo. Porque meus pais simples professores. Sabe aqueles pais que trabalham para dar o melhor para os filhos? E eu, falo no meu nome, eu não compreendia, porque eu não tinha pai que me ensinasse a andar de bicicleta. Eu não tinha um pai que me levasse na natação. Eu tinha que me virar sozinho. Eu não tinha um pai, eles sendo professores, eu não tinha um pai que me ensinasse matemática. Porque eles chegavam cansados em casa. E eu não compreendia isso. Então, e nesse contexto todinho de revolta juvenil, lógico que eu não acreditava em um Deus. Mas aí vocês tinham, os seus pais tinham o costume de levar vocês à missa? Sim, mas quando eu tive 13 anos, eu me revoltei, já fiquei da idade do meu pai e disse, não, eu não estou mais aqui. E você não pode me obrigar a ir para a missa. Então, já fui abandonando mais ou menos essa parte religiosa. E meus pais fizeram o possível, como pais. Tá? Mas não tinha tempo. Agora, por quê? Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo, por exemplo, mamãe usava óculos fundo de garrafa. Disse, ué, porque depois vim sabendo da história de minha mãe, que ela nasceu com 8 irmãos, ela 9 filhos, e os meus avós pobres, totalmente, eles moravam em um barraco à beira do mar. E minha mãe queria sair disso, e ela estudava à luz da lua, porque eles não tinham nem condições de comprar uma vela, quanto mais pagar energia. Tá? Então minha mãe nasceu nesse contexto. Então não queria que a gente passasse por isso. Por isso esse trabalho incessante de nos dar o melhor. Entendi. Já era costume naquela época jovens colombianos virem para o Brasil estudar? Não, aí por isso. Então quando meus pais souberam que tinha esse intercâmbio cultural entre Brasil e Colômbia e Brasil, se aproveitaram e averiguaram. Isso eu tinha para medicina e odontologia. Meu irmão mais velho, Jairo, ele queria ser padre. E meus pais não gostavam muito dessa ideia. Então, aproveitaram esse momento para Apesar de católicos, não tinham essa... porque padre, né, quando os pais, eles sofreram muito na sua adolescência, eles querem que o filho seja diferente deles, né? Então, eles queriam que fosse um profissional, né? Ou seja, era assim, eles não detestavam a ideia, mas também não aceitavam muito. Entendi. Vamos ver. Então, achavam que isso passava. Então, ele só tinha para medicina e odontologia. Então, escreveram meu irmão Jairo para medicina. Entendi. E para Victoria, para mim, meu outro irmão e eu, odontologia. Antigamente, os pais que escolhiam a formação da gente e dava certo, porque eu adoro ser odontólogo. Então não foi você que escolheu? Não. Nós não tínhamos... Eu tinha 17 anos, mas era um crescimento muito difícil em todos os aspectos, porque a vida é totalmente diferente de lá para cá. Um garoto de 17 anos lá em Colômbia era diferente de um garoto de 17 anos aqui. Por exemplo, na época, a gente só podia sair 1 hora diária. Era assim, também com a violência, também com tudo aquilo, né? Sim. Então a gente tinha que sair. Então a gente não tinha, não conhecia o mal assim de frente. A gente sabia que alguém fuma maconha. Meu Deus, afaste-se esse menino, você não pode mais ser amizade com essa pessoa. Então éramos muito protegidos por meus pais. Era uma bolha que eles criaram, bichinhos. E ao mesmo tempo, engraçado que tinha um respeito pelo pai. Por exemplo, eles chegavam às 9h30, mas eles permitiam que a gente saísse de 7 às 8. E a gente só saía de 7 às 8, mesmo sem eles estar vendo. E mesmo sem celular, né? Voltava na hora marcada, naquele tempo não existia. Não, porque era ao redor de casa. Nada uma coisa distante. Nada muito distante. Então, a educação, eu agradeço até hoje meus pais terem me dado essa educação um pouco repressiva, porque isso ajudou a eu me encontrar também. Porque foram 17 anos
que meus pais me ensinaram que o amor, que é o importante, né? O amor de um filho, de um pai. E, ao mesmo tempo, eles me deram a chance de eu voar, tanto que eu queria. Porque o sonho naquele tempo do adolescente era sair de casa. Eu lembro que a última vez que eu fugi de casa, eu fiz a minha mãe se humilhar. Por quê? Porque eu fugi, já tinha a mala. Por que eu fugia? Mas fugiu mesmo. Não, eu fugia a toda hora. Eu brigava e era vou fugir de casa. Porque eu fazia meus pais chorarem com isso, né? Sim. Eu queria atingi-los. Então eu pegava minha mochila e fechava a porta com força, batia na porta, eu ia embora. Mas eu rodeava o quarteirão e ia na casa do Juan, que era muito interessante. Ele é um pessoal do sul, pessoal do interior. E sempre me recebia. Mesmo que eu não gostasse da comida deles, porque era comida do interior mesmo. E eu passava fome lá, mas numa boa. Mas me encontrava todos os dias na esquina lá de casa com meus amigos, inclusive meus irmãos. Então um dia perguntaram, assim, no segundo dia, passando fome, perguntaram: Maurício, e tu pensa voltar para casa? O dia que minha mãe chegar aqui, se ajoelhar e me pedir para voltar. Meus irmãos foram lá em casa e, lógico, falaram com minha mãe, aquele absurdo. No outro dia, 9h30 da noite, mamãe chegava do trabalho. Eu vi quando ela chegou, ela passou pela gente, assim, uns 10 metros, entrou em casa. Demorou uns 10 minutos, ela saiu, se ajoelhou na frente de todo mundo. Falou: filho, volta para casa. É uma santa. Que tipo de amor é esse? Você não compreende. E o que achei muito interessante é isso. E eu disse: eu voltei porque ela pediu. Eu fui correndo lá para casa. Cara, ela sabia que eu não gostava da comida desse pessoal. Então, aqueles 10 minutos que ela passou antes de se humilhar, ela fez um sanduíche especial para mim. Quando eu cheguei em casa, abri o forno, estava lá o sanduíche. E eu me interrogava: que tipo de amor é esse que você humilha, maltrata, faz chorar? E então você ganha uma recompensa. Eu vim entender anos depois, quando me converti ao catolicismo. Diferente, né? Amor de mãe sempre é diferente, né? É como a gente diz, é aquele amor, é o mais próximo do amor divino. Por isso né? que eu digo assim, o amor esponsal. Por isso que Maria nunca morreu, sabe por quê? Porque mãe nunca deveria morrer. Não, de forma alguma. Maurício, aí 17 anos veio com seus irmãos. Viemos com os Você, irmãos, os não dois. falávamos português de jeito nenhum. Você falou que eram 9 ao todo? Não. 9 irmãos? Minha mãe tinha 8 irmãos. Sim. Nós somos 4, éramos 4. Uma mulher e 3 homens, eu sou o caçula. Então, o primeiro, esse médico que queria ser padre. O segundo, Victor, que estudou ontologia comigo. E eu. Sim. E viemos os 3 homens para cá. Aí foram morar em República, em casa está. distante? Nós viemos para Recife. Primeiro para Recife. Para Recife. Nós formamos nossa formação em Recife. Então, coisas tipo assim... não leve nenhum casaco, nem nada, porque lá faz muito calor. Essa região do Nordeste brasileiro. E se coloca o casaco na mala, ocupa volume. Se levar no braço, perde no avião. Então a gente vem com uma roupinha simples, só que é lá, 23 mil pés de altura. E nós não sabíamos falar português, tá? 23 mil, naquele avião, morrendo de frio. Os dentes batiam. Uma aeromoça muito bonita, e a gente sim sabia falar português. Ela chegou, nunca vou esquecer isso. Você quer um caldo? Porque a Varig naquele tempo dava comida, né? Você quer um caldo? É diferente, especialmente em voo internacional, né? Você quer um caldo? Eu, não, meu nome é Carlos Maurício. Não é caldo. Não é caldo, não. Aí ela riu e foi embora. E eu continuei com meu frio. Aí quando a gente chegou em Recife, minha mãe já tinha feito o maior escândalo lá em Colômbia. Meus filhos vão morrer de fome, não falam português. Tarará. Então, ligou para a embaixada lá em Bogotá. A embaixada deu o telefone do reitor da faculdade em Recife. Ainda bem que ele entendia espanhol. E não se preocupe que eles vão ficar numa república de estrangeiros, porque esse convênio era com todos os países latinos. Entendi. Então nós ficamos com o pessoal que falava espanhol. Tinha gente de toda a América Latina, né? Era quase com todos os países. E graças a Deus, porque realmente a gente não entendia nada. Só que a república ficava longe do mar, ficava no centro de Recife, tá? E era horrível né? E eu queria ver, era o mar, né? Nunca tinha visto. Não, eu já tinha visto o mar, porque em Colômbia, em Medellín, se você não sabe, Colômbia é o único país latino-americano que possui 2 litorais, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, tá? Pronto, e o Oceano Atlântico... É o trunfo do colombiano dizer isso aí. Não, é porque eu fui cônsul da Colômbia durante 27 anos, então eu tinha que dar a minha, né? E o mar do Caribe, da Colômbia, fica 18 horas de ônibus de Medellín, tá? E quando a gente chegava lá,
tinha o dinheiro para pagar o ônibus e dinheiro para estadia. Chegava lá e as meninas usavam, era maior, com saia colada. E me avisaram em Brasil, as meninas usam tanga. Então, isso para a gente era, imagina, 17 anos. Né? Então, quando eu cheguei no Brasil, eu queria ver isso. Aí me levaram para Boa Viagem. E nós chegamos 7h30 da manhã, saí de lá 10h30 da noite, com o pescoço doído. E eu exigi, junto aos meus irmãos, que a gente ficasse a um quarteirão da Beira-Mar. E alugamos um apartamento caríssimo. E todo mês, durante 5 anos, nunca faltou o dinheiro do aluguel, nunca faltou o dinheiro de nada, do condomínio. E se eu pular os 5 anos, quando nós voltamos para a Colômbia formados, que minha mãe fez, compraram a duras penas a passagem e fiz uma reunião entre os amigos, os familiares e alguns amigos. Minha mãe toda orgulhosa, terminou todo esse jantarzinho, só ficou a vizinha. Aí a vizinha olhou para mim, estava só nós dois. Valeu o sacrifício que seus pais fizeram? Sacrifício? Você não sabia que faz 5 anos que ninguém sabe que é presente de aniversário, presente de Natal, presente de Dia dos Pais, Dia das Mães? Não estou entendendo. Ah, você não sabia? Você não sabia que eu cansei de tocar a campainha aqui, visitar seus pais, e eu pensei que a campainha estava quebrada? E era porque tinham cortado água, telefone, energia. Você não sabia que teve dias que seus pais foram caminhando até o centro da cidade, era distante, para trabalhar porque eles não tinham dinheiro para o ônibus? Não, não sabia. Você nunca soube que seus pais só não passaram fome porque sua avó mandava marmitas? Não. Pois bem, era porque o que vocês pediam no Brasil era superior aos 2 salários deles. Que tipo de amor é esse? Eu não compreendia. Mas o jovem às vezes tem essa dificuldade. Às vezes não, acho que todo jovem. É que uma vez numa palestra de enxergar, né? Numa palestra que eu assisti de uma chilena, ela dizia assim, que eu achei muito interessante. Ela dizia assim: gente, fomos nós, ela dizia assim mesmo, fomos nós que criamos esses monstrinhos. Disse, por quê? Porque, tipo, a menina de 7 anos de idade, ela acorda o pai, pai, me leve, vou chegar atrasada, já mandaram um bilhete várias vezes por sua causa. Aí o pai começa a trabalhar às 9, ele tem que acordar às 6h30, se aprontar para deixar a menina. O pai, ele não quer deixar a menina na porta, não pode deixar na esquina, aliás, nem a 2 quarteirões, tem que ser na porta. Mas esse pai esquece que existem 1.200 alunos e só tem uma porta. Então, nessa hora o pai se torna mal educado, ele bota na triple faixa, faz não sei o que para deixar na porta. Quando a criança desce, criança de 7 anos, ele diz, porque não falou nada no trajeto, porque é motorista. Quando chega, em vez de dizer bom dia para o pai, não, diz assim, bonito, esqueceu meu lanche, né? E fecha a porta. E nós ficamos totalmente, meu Deus, vai passar fome, vai morrer, porque, meu Deus... Aí volta correndo, ele sozinho, para pegar o lanche da criança. Quando volta, presta atenção, não tem vaga, mas onde estacionar, tem que estacionar 4, 5 quarteirões. Quando chega na porta da escola, eu vim deixar o lanche de fulana de tal. Qual é a sala dela? Não sei. Quem é a professora dela? Não sei. Porque não existe uma ligação entre os pais e as escolas hoje em dia, né? Então, lá pelas tantas, daqui que adivinha, daqui que mostra. Ah, já sei. Aí a coordenadora vai mostrar para a diretora vai, junto com o pai, atravessa o pátio e para entregar, e o pai todo orgulhoso porque conseguiu, né, antes do recreio. Quando a filha olha pela janela, meu pai se esconde, que mico! Por quê? Que nós deveríamos aprender naquele momento? Primeiro, filha, eu vou te levar, mas não sou teu motorista. Se continuar reclamando, tu vai de ônibus, eu te dou dinheiro. Primeiro, criar responsabilidade. Segundo, você esqueceu o lanche? O problema é teu. Então faz o seguinte, divide com alguém, ou se não passa fome, divide com alguém, solidariedade, responsabilidade, e amanhã tu divide com a pessoa que viveu contigo. Se não, isso que nós temos que fazer, mas não temos coragem de fazer isso. Então, existe essa. Por que o Senhor me trouxe ao mundo? Não, Senhor. Você lutou com 2 bilhões de espermatozoides para entrar naquele ovário. A luta é tua. A tua mãe simplesmente emprestou o corpo para te receber. Então, não foi quem a gente trouxe. Eles vieram porque eles quiseram. E esse menino, para compreender isso, não é fácil. Por isso que minhas palestras para os jovens mexem com eles, nesse aspecto deles, começar a perceber que mãe e pai
E aquela história. Qual era o desejo há 45 anos de todo adolescente, na minha época? Era fugir de casa. O adolescente hoje, o desejo dele, e eu bato palmas, muito inteligente, né? É ficar trancado no maldito quarto, com o maldito computador e o maldito celular, e se esquece que o quarto do lado está sempre com a porta aberta, esperando pelo menos um boa noite, pai. Boa noite, mãe, que ele não dá há muito tempo. Aí o dia que aquele quarto não teve mais ninguém, aí ele vai se lembrar o tempo que ele perdeu. E que aquilo que os pais insistiram estava correto. Ou o dia quando eles forem pais. Mas, Maurício, assim, a gente vê que isso é resultado muito, em grande parte, de uma cultura que veio sendo cultivada aí ao longo de décadas. Mas eu olho dizer qual é o maior problema? É que nós estamos sabendo transmitir a nossos filhos o temor a Deus. Não medo, o temor a Deus. Ele não respeita os pais. Então ele não respeita o quarto mandamento. Aí a gente vai criar tiranos, pequenos tiranos, né? É isso que estamos criando. Não respeitam autoridades, né? E outra coisa, tem um mundo isolado, cada um do outro. E se comunica através de letras, porque hoje em dia não é mais palavras, é letras. Eles não recebem ligações, não fazem, é mais difícil, né? Os celulares dos meus filhos são todos no silencioso. Eles não, é incrível, eles só se comunicam por mensagem. É verdade, e é muito difícil para eles encarar. Por isso que eles se trancam, eu digo, na caverna, né? Exatamente. É deles. É esse pessoal jovem. Esse pessoal jovem realmente... A parte da ligação, eu gosto muito da atualidade, de estar no silencioso, de tudo. Não me liguem, eu adoro não receber ligações. Eu recebo a ligação e mando mensagem no WhatsApp. Tu ligou, o que foi que houve? Pai, faz um pix pra mim, tem que ser imediato. Não está, meu amigo. Agora quando eu ligo pra dizer que fiz, ele não atende. É desse jeito, depende do interesse. Enfim. Maurício, e aí, você se formou com seus irmãos? Aí não. Formaram todos juntos? Todos terminamos. Igualzinho e tal? Mais ou menos por aí. Aí como é que vieram parar em Fortaleza? Por isso. Então, mas em Recife foi minha perdição total. Ixi. Em Recife, eu morava com meus irmãos, mas parece que irmão com irmão se bate, né? O Victor, o nome dele é Victor Manuel, o meu Carlos Maurício. Então, o pessoal veio descobrir a gente no 5º semestre que a gente era irmão. A gente estudava na mesma faculdade. Então, por quê? Porque ele tinha a vida dele, o amigo dele, e eu tinha a minha vida e meus amigos. E Jairo tinha na faculdade de medicina a turma dele. Então, nós tínhamos um apartamento na beira-mar, com 3 quartos, mas aí, quando eu chegava em casa não tinha ninguém. E era uma solidão muito grande. Mas todo adolescente tem esse buraco doido para preencher com a liberdade. Que é a melhor coisa que você... estar longe dos seus pais, né? Fazer o que você quiser, na hora que você quiser, se ninguém está, né, buzinando no teu ouvido. Esse era o sonho de todo adolescente. Então, e logo onde? No Brasil, que para mim, eu sempre digo assim, na época quando me falavam de Brasil, antes de vir para cá, quando o pessoal falava Brasil, para mim estava escrito em verde e amarelo, paraíso. Samba, futebol, mulheres. Pronto. Podia estudar na hora que quisesse, fazer o que quisesse e tal. E vai chegando um ponto que você percebe que fica um vazio cada vez maior. Tá? E naquela época eu não sabia falar português mais, mas tinha uma palavra que me chamava muito a atenção. Toda vez que eu via um sentimento vindo aí de graça nessa palavra. E eu não entendia essa palavra. Mas depois comecei, é muito suave ouvir essa palavra. Gente, é a palavra mais linda que existe no idioma português. E eu procurava no dicionário, não tem tradução em nenhum outro idioma. Porque abrange um monte de coisas. E eu, meu Deus do céu, que palavra é essa? E eu procurava, até que Chico Buarque, de Holanda, há 45 anos atrás, em um programa de entrevista, decifrou para mim o significado dessa palavra. Sabe qual é o significado dessa palavra? Eu vou dizer para a palavra. Essa palavra é o sentimento que uma mãe tem ao arrumar o quarto do filho que já morreu. Como é o nome dessa palavra? Saudade. Aí eu percebi que eu estava com saudade dos meus pais. Aí quando eu notei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? E naquele tempo, o mais moderno que existia era o orelhão azul. Sempre tinha um verde, que era normal, o orelhão azul para... Por quê? Quando eu cheguei no Brasil, naquela época ainda, se eu quisesse falar com meus pais,
eu tinha que ficar do lado de um orelhão, ligar para a telefonista de Recife, a telefonista de Recife ligar para a telefonista do Rio, a telefonista do Rio ligar para a telefonista de Bogotá, a telefonista de Bogotá ligar para a telefonista de Medellín. 3 horas, isso 7 horas da noite, 3 horas da manhã, eu lá, em pé. 3 horas da manhã, tocava o telefone, ninguém atendeu. Lá em Medellín, tá? Aí, de repente, aparece orelhão azul. Eram 5 em Recife. Eu já sabia onde estava, na época. Então, quando eu apertava essa saudade enorme, eu corria para aqueles orelhão. Eu lá sabia que meus pais estavam passando necessidade. Mesmo assim, mamãe atendia. Aí, pelo menos não tinha cortado o telefone. Ela atendia, passava a gravação, e ela logo dizia assim, Maurício, você está bem? Sim. Victor, está bem? Sim. E o Jorge está bem? Tá. Tchau. Não te liga não, mãe, me mande a passagem, me mande a passagem. Meu filho, nós não temos dinheiro para fazer isso. Por favor. E nós mandamos vocês aí para se tornarem profissionais. Por favor, aguenta aí. Aí ele ligava. Rapaz. Aí foi nesse momento que eu me perdi. Porque eu não podia voltar para a Colômbia. Eu estava numa solidão enorme. Aí encontrei na bebida uma saída. Mas não me preencheu, foi pior. Foi quando encontrei as drogas. Aí neles encontrei meus verdadeiros irmãos, meus verdadeiros amigos e me perdi. Abandonei a faculdade, fui morar na rua. Eu fui expulso por meus mal do apartamento. E mas seus irmãos continuavam? Continuaram. Você era ovelha negra? Só que eles se mudaram do apartamento sem me dizer nada. Sem dizer. Quando eu cheguei lá, depois de um tempo de droga, depois que estava muito mal, estava para morrer, que eu consegui chegar lá, o porteiro falou, sinto muito, mas você não vai entrar. Mas por quê? Não moro mais aqui. Eles não moram e não deixaram o endereço. Com medo e vergonha de você. Aí eu voltei para aquela praça, me deitei debaixo daquele banco para esperar o que todo drogado espera, a morte. Foi quando um amigo, que eu não via mais tempo, disse, Maurício, me dá a tua mão. E me ajudou a levantar e me levou para a igreja dele. Igreja evangélica, igreja batista. Aí eu me tornei evangélico. Porque eu entendia que a igreja católica que meus pais quiseram me mostrar lá em Colômbia era um Deus castigador. Maurício, como eu aprontava muito, né? Deus está vendo, Deus vai te castigar. Então tinha pavor aquele Deus. Ainda bem que quando eu vim para o Brasil, aquele Deus ficou na Colômbia, né? Em outras palavras. Então, de repente, o evangélico me mostrou um Deus amor, um Deus ternura, misericórdia. Né? Então, quando eu cheguei lá, eles me deram remédio, me deram roupa, me deram comida e me deram amor. Principal que eu estava precisando, né? Sim. Então, para mim, ali era o local certo. O resto estava tudo errado. E adolescente, então, quando cisma com uma coisa, né? Então, quando eu voltei para a faculdade, paguei todas as cadeiras atrasadas, tudo, e fiquei junto com meu irmão, eu com a Bíblia embaixo do braço. Aí pronto, foi um escândalo. Meu pai, Victor liga para a Colômbia. Mãe, a ovelha negra da família agora é evangélica. Né? E era uma discussão muito grande com minha mãe, constantemente, por causa disso. Minha mãe é muito católica e tal. Então, eu também me afastei um pouco de minha mãe. Depois, eu fiquei sabendo por que essa aversão a Maria depois, muito tempo depois. Aí, por isso que, meu filho, para fazer um podcast tem que ser 2h30. Ainda bem que a gente marcou no feriado, né? Ainda bem que é feriado. Então, mas aí, a vinda para Fortaleza, por como isso, foi? então terminamos o científico, a faculdade e lá tinha os professores. Eu sempre gostei muito de cirurgia, bucomaxilofacial. E o professor de lá disse, Maurício, a matriz, a gente se formou, estudou, se especializou em Fortaleza. Aí, eu lembro quando eu cheguei para fazer a inscrição, eu tinha 21 anos, eu me formei com 21 anos. O curso de especialização? Sim. Eu, quando cheguei no curso de especialização com 21 anos, aí eu mostrei todos os documentos. Muito novo? Aí o cara perguntou, muito certo, mas cadê o candidato? Só eu. Você não pode? Porque nós temos aqui para receber ficha de professores do Rio Grande do Norte, não sei o quê, pessoas com 50, tantos anos. Eu tinha 21. E eu disse, não, tudo bem. Olha, a prova é muito rigorosa. Tudo bem. Eis-me aqui. Tá? E meu irmão também veio e nós fizemos a prova e passamos. Não teve como dizer que não. Então nós ficamos. E viemos para Fortaleza. Então eu cheguei no lugar certo, na hora certa, coloquei o costronal de outra. Meu irmão atendia no centro da cidade, atendia a classe pobre. E eu atendia aos ricos. E por que vocês não ficaram juntos? Por opiniões que a gente tinha totalmente diferentes. Ele era muito mais franciscano na época. Entendi. Tá? O Victor era muito... se preocupava com os pobres, muito, em excesso. Ele depois, eu fiquei sabendo das inúmeras caridades que ele fez, de pessoas que depois eu conheci, que davam depoimento, dizendo que o Dr. Victor, ele
não deixou que essa mulher e os filhos e os pais dela, porque ela era separada, passassem fome, porque o emprego exigia a boca bem sem carne. E ele fez de graça. Fez, né? Ou seja, bom. Uma curiosidade, como é que você conseguiu colocar o consultório na Aldeota, assim, no melhor e tal? Como foi? Eu sou atrevido. Atrevido. Eu sou atrevido porque quando eu cheguei aqui fui garçom, entregador de pizza, tudo isso. Ah, então você se virou, fez de tudo, né? Não cheguei de uma vez, não. Sim. Então, de repente eu aluguei um consultório em Aldeota, inclusive por aqui perto. Sim. E você começa a juntar pacientes bons. Aí, quando eu abri meu consultório, eu vou ser sincero, eu tinha 2 pacientes quando eu abri meu consultório. Sabe por quê? E eu marcava eles no mesmo horário, os 2, porque pensasse que tivesse gente sempre. E era numa galeria, eu me escondia embaixo, esperando que eles 2 subissem, para que eles não chegassem lá e vissem que eu não estava. Que eu estava. Estratégia, né? Estratégia. E marketing. E aos poucos fui crescendo. Os primeiros pacientes meus foram os donos da pizzaria que eu trabalhar como entregador. Gente, eu sou o primeiro entregador de pizzas do Ceará, motorizado. Porque não existia entregador. Primeiro funcionário do iFood, é aqui. Praticamente. Porque não existia naquele tempo entrega de pizzas a domicílio. Aí veio um cearense que casou com uma paulista com essa moda pra cá. E trouxe. Me conheceram no bar, acharam interessante. Eu já tinha comprado uma moto com as gorjetas, tá? Tem que comprar um motinho. Então eles precisavam de uma pessoa de boa aparência, tal, que gostasse de trabalhar, isso bem, e um salário bom. Então eu fui. Gente, a pizzaria era na paralela à Avenida Miramar. Sim. Na Abolição, eu lembro. E eu ia entregar pizzas no Conjunto Ceará. Maria. Olha, minha costa doía, porque naquele tempo não tinha essas caixas. Era uma mochila com a Coca-Cola. Mochilão aí. E a pizza chegava torta, porque era... Não tinha, né? Não, nada. E assim foi. Passei muitos momentos que tive que... para poder pagar minhas coisas. Se virar. Porque meus pais disseram, nós não temos mais condições de le manter na Colômbia, no Brasil. Talvez uma maneira de me fazer voltar. Mas eu achava que era muito novo para voltar para a Colômbia, com uma idade, e que eu precisava crescer mais, já que estava aqui. Tá? Então, tem inúmeros episódios que no meu livro eu vou dizer, tipo, eu lembro que o coordenador do curso, um belo dia, porque estavam sumindo os instrumentais, e são caríssimos. E como era através da faculdade federal, era de graça o curso, né? Por isso que eu fiquei, tá? Um dia ele cismou, depois de Semana Santa, quem não tiver o instrumental pode ir embora. E acabou-se. O instrumental custava na época R$5.000 a caixa instrumental. De onde que eu ia tirar esse dinheiro? Né? Aí eu lembro que eu liguei para meus pais: Maurício, nós não temos dinheiro para pagar a passagem. Meu Deus do céu. E a Polícia Federal, ela ligava todo mês para saber como estava a situação, porque eu estava com visto de estudante. Aí eu disse, então eu vou ser expulso, é o jeito, né? Chegar assim em Colômbia, porque eu não... O que eu faço? Então eu avisei no bar que eu trabalhava, avisei que eu ia me embora, que não podia mais trabalhar. Aí foi muito interessante, porque eu falei o motivo para o dono, de R$5.000, papapá. Ah, Maurício, tá. Só que 15 dias depois, eu estava onde eu morava, chegou uma das pessoas que frequentava, disse, Maurício, e por isso que esse nome até agora é Muchacho. Tá? Muchacho, queremos fazer uma despedida para você. Aí tudo bem. Eu fui lá no barzinho, tava quase todo mundo lá, tá? E parecia um aniversário, sabe? Salgadinho, porque eu não bebia, tal, salgadinho, refrigerante e tal. Aí teve uma hora que eu disse, você está muito feliz porque eu vou embora. Aí se você não vai mais embora, não. Aqui está, o cheque. Foi todo mundo colaborou. Você vai comprar seu instrumental. Olha aí. Que legal. Gente, eu nunca vou esquecer isso. Eu quis, gente, como é que eu vou pagar isso para você? Eu chorava pra caramba. E fui o primeiro e o único que comprou todo o instrumental. Depois, quando voltamos para a aula, depois da Semana Santa. Tá? O único. Todo mundo descia como eu disse. Eu acho assim, que Deus, ele nunca esquece a gente. Em nenhum momento. E onde é que estava Deus ainda assim? Ele estava frequentando a igreja evangélica aqui em Fortaleza? Sim, já frequentava a igreja batista. Sim. Adoro, gosto muito deles. Eles até hoje são grandes amigos meus. Sim, tá? sim. Então eu frequentava a igreja batista. Eu não atendia, só que, gente, que fique claro, a igreja batista não é assim. Era eu
que era assim. Sim. Então, a Igreja Batista respeita muito Nossa Senhora, mas eu tinha uma aversão a Nossa Senhora. Eu criei aversão. Eu quebrava as imagens, não podia ver uma na casa de alguém conhecido. Isso é besteira. Olha aqui, sabe? Eu perdi a amizade. Tá? De tão grosso que eu era. Era inoportuno, inconveniente. Eu não atendia católicos no meu consultório. Caraca. Uma das perguntas da anamnese do paciente, do triagem ali. É a triagem. Você tem problema de coração, tem problema de diabetes? No final, qual é a sua crença? Eu sou católico, tu vai me ligar daqui a 6 meses, porque agora não tem vaga. Mentira, tinha vaga no outro. E eu precisando. Mas era orgulho, era grande. Era mesmo. Tá? Eu era desse jeito. E as brigas constantes com minha mãe por causa disso. E isso foi passando. Enquanto meu irmão trabalhava com gente pobre, eu atendia os ateus, os à toa, e os evangélicos. E fui crescendo, comprei apartamento, comprei carro, comprei moto e tal. E meu irmão andava de ônibus, comprou uma casinha em Maraponga e continuou a sua vidinha. Pronto. Tá. E o outro? O Jairo voltou para a Colômbia. O Jairo voltou. Como médico. Certo. Tá. Foi trabalhar como médico lá. Tá, como médico, tá. E era uma pessoa conceituada lá. E sim. Quando eu estava no auge, me sentindo tal. Uau. Né, tal. Uau. Doutor Maurício. Com o cabelinho assim e tal. Embalos de sábado à noite. Conheci a Lucy. Aí foi um conhecimento, eu falo até hoje, foi muito estranho tudo isso, porque eu estava num bar de motoqueiros, tipo assim, eu morava sozinho, então ia lanchar, lógico. E era cedo, era 9 horas da noite, uma sexta-feira, e estava com um amigo meu, que até hoje é amigo meu, o Juan, que é dentista também. Estávamos no bar, não tinha ninguém, porque era 9 horas da noite, né? E fomos para lanchar. As mesas todas vazias. E de repente chegaram 3 moças, uma mais avantajada que as outras, enfim, tá mais falante. Aí ela falou bem alto: o pessoal não chegou ainda, olhando para todo canto, não tinha ninguém. Aí nós olhamos o material e dissemos: já que está todas as mesas ocupadas, senta com a gente. E ela achou engraçado e sentou com as amigas lá e tal. Aí era Adriana, Márcia e Lucy. Aí a Adriana, ria, papapá, muito bonita, tarará, muito bem a pessoa, a Márcia mais ou menos, e a Lucy, muito bonita, mas calada. Nada. Não tinha nada. Nada. Nariz empinadinho. Tá? Aí, quando foi? Isso foi 9 horas da noite. 10, 11, 12, meia-noite, ela não falava uma palavra. Aí eu me virei para essa amiga: essa tua amiga não fala? Aí a Lucy olhou para mim nos meus olhos e falou: eu não falo porque você não deixa. Eu disse: olha, vamos sair nós 4 e vai se tu deixa essa tua amiga, bota numa jaula, coloca um cadeado e joga a chave fora, pelo amor de Deus. E eu estou com ela há 33 anos. Vamos já continuar essa história. Vamos só falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros, Maurício, porque aqui nós devemos muito ao nosso projeto, a grandes parceiros que acreditam e apoiam a gente. A Deus, né? É isso aí. Imobiliária Mota da Costa, né? Aqui você tem toda a solução para você vender, comprar, alugar o seu imóvel, especialmente locação e investimentos imobiliários. Então, em contato aqui com a Mota da Costa, vai aparecer aqui o QR Code, você pode acessar, entrar em contato e vai ser muito bem atendido com todo o know-how e expertise do Rodrigo Costa, que é o grande CEO dessa empresa. Então, não deixe para depois, entre logo em contato e, sem dúvida alguma, você vai ser bem atendido. Não é isso, Pedro? Exatamente. Nosso outro parceiro, que se o Maurício conhecesse na época, certamente ele ligaria, é a... Teu branco. Belgo Cercas. Belgo Cercas, Belgo Cercas. O produtor e vendedor de cercas da melhor qualidade. Belgo Cercas, viu, Maurício? Vou entrar em contato com ele. Vou em contato sair com daqui. Bote lá um cercadinho lá onde você deseja. E também aqui no QR Code você tem todas as informações para você ver todo o catálogo, as opções, que com certeza vai atender a sua demanda, tá bom? Então entre em contato, Belgo Cercas, também um grande parceiro do Atos Podcast. E por fim, Deca Seguros. Deca Seguros também com uma gama enorme aí de produtos. Inclusive os profissionais precisam ser segurados. Precisa. Hoje em dia tem seguro até pro celular, né? Até pro celular. Não, tem gente fazendo até pros pets, sabia? Os pais de pet. Os pais de pet fazendo. Tem cachorro? Tenho 4. 4? Caraca, pronto. Faz logo o combo lá. 4 seguros para 4. Quanto mais valiosa a raça, né?
E aí faz o seguro. Mas, gente, você precisa segurar o seu patrimônio, especialmente aquele que tem mais valor, que é a sua vida e a vida da sua família. Né? Então, hoje em dia, o seguro é fundamental. O seguro de vida, o seguro do seu veículo, da sua casa, sua residência. Enfim, tem todas as opções para você se manter seguro. Deca Seguros, tá bom? Entra aqui e entre em contato com esse pessoal. Maurício, a gente não faz nada sem parceria, né, cara? Lógico. E boas parcerias, Daqui a né? pouco eu também Grandes tô amigos. parceiro de vocês. Olha aí. Assim, doutor, gostou do meu sorriso? Que ele vira doutor Maurício. Bota esse sorrisozão aí. Ninguém sabe, né? Quem sabe? Estamos aqui abertos, né, Pedro? Quem quer se tornar também um parceiro aí do Atos Podcast? Manda um e-mail lá para atospodcastoficial@gmail.com ou fala com a gente nas redes sociais que a gente vai responder certamente. É isso, Maurício. Vamos retomar aqui. A Lucia chegou ali e tal, deu uma cipoada. Mas depois... foi isso que ele fez encantar com ela? O nariz empinado. O nariz empinado. Eu digo assim, não é você que escolhe. É Deus que escolhe por você. Tá? Tinha que ser. Eu vi de longe, porque se eu não tivesse ficado com ela, eu não estaria aqui contando a história. Porque graças a ela formamos uma linda história até hoje, né? Aí que entra a vida mariana. Por isso que a importância da mulher na vida do homem, né? Tá? Eu digo nas minhas palestras assim, todo grande artista, antes de fazer sua obra-prima, primeiro faz o quê? Um rascunho, né? Estava escrito embaixo. E Deus, na sua sabedoria, fez primeiro o homem. Nós somos o quê? O rascunho da perfeição, que é a mulher. Tá? E eu pergunto, fulano, tu nasceu da onde? Da minha mãe. E tua mãe é o quê? Uma mulher. Então o homem, para nascer, precisa de uma mulher. Senão, não nasce. Pergunto para o outro, quem foi que te amamentou? A minha mãe. Para sobreviver, precisamos de uma mulher naquele momento. Tá? Quem foi que te ensinou beabá? Uma titia. Então, olha a importância da mulher na vida da gente. E eu vim conhecer tudo isso quando me converti ao catolicismo. Quando eu olhei nos olhos de Maria. Não, sem dúvida alguma. Agora não é bom a gente encher muita bola delas não, porque senão, cara... Não, tem que encher muito, que elas merecem. Não, merece. Eu já vi, assim, onde está escrito na Bíblia, olha aí para a Bíblia, em Gênesis, que Adão pediu uma companheira. Sabe por que Deus mandou a companheira para o homem? Porque o homem estava se sentindo um Deus. Ele sabia de esotérica, de biologia, de tudo. Ele colocou o nome nos bichos. Ele fez e aconteceu. Ele se sentia... eu acho que Deus teve inveja da felicidade de Adão. Vou baixar a bola desse cabo aí, né? Então, não. Vou mostrar para ele. Vou mandar para ele. Ele não é Deus. Ele tá muito... Eu vou mandar para ele... Ele tá muito tranquilo. Eu vou mandar ele a consciência. Vou mandar uma dor de cabeça. Não, dor de cabeça não. É para dentro e baixar. Porque só a mulher mesmo que nos consegue... Ei, cara, baixa aí tua bola. Tu não é Deus. Porque às vezes, eu falo muito no encontro de casais, só porque o homem ganha um pouquinho a mais, quer ser melhor que a mulher. E a humilha. Vai ter um filho, vai cuidar de um filho. Quem é capaz de dar a vida por um filho é a mulher. Nós também, mas a mulher em primeiro lugar. A mulher se joga, se uma pessoa atira, a mulher se joga no mar para pegar, ou a cria. Você vê isso nos animais. Né? Então, a mulher ela é muito importante. Só que nós, homens, não damos a importância que ela merece. Uma mãe, quando vê um filho sendo ameaçado, qualquer tipo de ameaça, qualquer sofrimento. Qualquer mãe, cresce, meu amigo. Em qualquer nível, qualquer animal, qualquer um... É instinto. Cresce, tem mais força que a gente. Para defender os filhos. E é verdade. Então, isso assim, quando eu estou sendo evangélico, aqui em Fortaleza, eu conheci a Lucia é católica, só tinha esse defeito, ela era católica. E eu fiz de tudo para ela se converter. Mas ela muito ciente de que era católica e não queria sair, não. Então chegamos a um ponto, então nós vamos ficar noivos, então vou casar ecumenicamente. Sim. Um pastor meu e um padre, antigamente podia fazer essas celebrações fora da igreja, né? Hoje em dia não. Então, ficamos noivos. A minha mãe veio da Colômbia, meu pai, minha irmã, cunhado, periquito, papai. E mamãe chorava. Tá chorando por quê? Mas chorando, tá perdendo um filho. Não é por isso não, esse tal de casamento ecumênico. A senhora tem que aceitar a decisão dos filhos. Eu fui muito grosso. E pronto. Aí eles foram embora e eu fiquei noivo. Tá? Durante 1 ano e meio, feliz da vida, noivo. Compramos apartamento, tal. Estávamos montando.
Aí vem a grande experiência minha. Porque aquele irmão que eu não ligava, aquele irmão que eu não sabia mais dele, você que morava em Maraponga, a gente se encontrava há pouco, liga para mim, estou doente, mano. Ele já estava casado, tinha família? Ele tinha sido divorciado. Certo. Ele se casou. Assim, ele formou-se em odontologia, no outro dia, 8 dias depois casou. Porque a menina estava grávida. Tá? E vieram morar em Fortaleza. Os dois, e a neném nasceu em Recife, mas vieram aqui. E eles se separaram nesse processo, o menino estava bebê ainda, se separaram mesmo, e aí ela foi para a Suíça e casou lá, tal, montou sua família lá, é uma pessoa excelente, eu gosto muito dela, Andrea. E Victor ficou aqui, tá? E muitas saudades, mas ele dizia, eu não consigo cuidar do meu filho. E ela é mãe. E mãe se vira, mãe mata por causa de um filho, não é isso? Mas não deixa ele passar fome. Enfim. Então, ele disse para mim que estava doente. E ele morava sozinho e tal. O que você tem, cara? Uma dor de cabeça faz 3 meses. Maurício, você sabe muito bem que eu não tenho condições de pagar um plano de saúde, quanto mais um médico particular. Tu tem dinheiro, cara? Tu me ajuda? Aí eu disse, não, que fala mais baixo, que tua voz retumba no meu cérebro. Quando eu vi que o negócio estava grave. Aí, tudo bem, vou te ajudar. Se Deus me deu condições de ajudar ao próximo, você é o próximo mais próximo. Então, imagina. Vamos marcar, e um especialista na época renomado aqui em Fortaleza, há 35, 40 anos atrás. E não posso fazer nada, tem que fazer uma tomografia computadorizada. Gente, há 35 anos atrás, isso era um palavrão enorme. Mas o dinheiro na época, né? Pode tudo, conseguimos. Foi quando chegou o diagnóstico. Meu irmão, com 28 anos de idade, foi diagnosticado com tumor cerebral. E o pior de tudo, não tinha remédio. Não tinha cirurgia. E já estava avançado? Já. Não. Estava crescendo, mas ele estava num lugar vital. Se os médicos abrissem, ele morreria no centro cirúrgico. Tinha que deixar ele até a morte. E isso, pela junta de médicos, eles disseram que, o médico falou que o crescimento está se dando de um jeito que até 1 ano e meio. Ou seja, Victor, você tem 1 ano e meio de vida. Gente, isso é horrível. Quem está me ouvindo aqui, por favor, ame seu irmão. Ame sua irmã. Existem sempre umas diferenças, existem, mas Deus se colocou junto justamente para vocês crescerem junto com as diferenças. E de repente, dizem para eu vou tirar o seu irmão de você. Gente, eu nasci o dia 17... Não, eu nasci o dia 16 de agosto. Ele nasceu o dia 17, 1 ano antes de agosto. Todos os meus aniversários eram com ele. Estudamos juntos, a vida toda nos formamos juntos. E eu nunca abracei meu irmão, disse que eu amava. Tá? Então, quando eu soube isso, eu fui deixar ele lá em Maraponga, eu voltei para meu apartamento, eu morava sozinho, eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu gostaria que, se você fosse perder seu irmão, que Deus te avisasse, porque realmente é horrível. Mas ele geralmente não avisa. Então, muito cuidado. Então, quando eu cheguei no meu apartamento, morando no 8º andar, eu saí no terraço, assim, eu olhei para os céus e falei, Senhor, era de noite, não tira meu irmão de mim. Eu prometo que daqui para frente, tudo que ele pedir, mesmo que seja impossível, eu vou dar. Mas não tira, não. E selei com Deus essa promessa. Liguei para a Lucy, o noivado acabou. Por quê? Porque eu vou me embora. Eu vou vender meu apartamento, meu carro, minha moto, tudo. Pegar meu dinheiro do banco e eu vou levar meu irmão a um lugar do mundo que esteja com a ciência mais adiantada. Mas eu não vou deixar meu irmão morrer, não. Aí ela disse, então tudo bem, da mesma maneira que há 1 ano e meio você chamou toda a minha família para pedir minha mão, eu vou chamar toda a minha família e você vai devolver minha mão e explicar o motivo. E eu, tá certo. Aí era década de 70? Década de 70 aí? 70, muchacho. Então você tá um velho 80? Assim, eu casei no 90. No ano 90. Sim. Tá. Aí ficou tudo certo. Tá. Aí, quando eu cheguei no outro dia, eu peguei os classificados do jornal, cheguei na casa do meu irmão, domingo, no outro dia, né? Aí ele achou estranho que eu não tinha celular naquela época, não tinha computador, nada, essas coisas. E disse, mano, vamos embora do Brasil. Como é a história? Tá. Eu vou vender tudo que eu tenho. Meu apartamento, meu carro, minha moto e tal. Foi a primeira vez que a gente se olhou como irmãos. Quando ele chorando, disse, mas mano, não faça isso por mim. Você conseguiu isso com tanto sacrifício.
E eu disse, deixa eu ser irmão pelo menos uma vez na minha vida. Foi quando eu o beijei, o abracei e disse, mano, eu faço isso porque eu te amo. Tá? Parece que assim, eu me senti, pelo menos, Deus me deu essa oportunidade de poder. E disse, olha, nós vamos embora do Brasil. Aí ele disse, tudo bem, deixa eu vender tua casinha primeiro. E tu vai morar comigo no apartamento até que a gente não sabia nem que país era. Aí ele, tudo bem. Aí eu peguei os classificados, aleatoriamente escolhi uma imobiliária, tá? E essa imobiliária estava uma pessoa que atendeu a Fabiola, até hoje é minha amiga, minha paciente e tudo mais. Aí ela, não estou fazendo nada, deixou ir em Maraponga. Foi lá, avaliou a casa do meu irmão e disse, dá para vender, portanto. Aí eu lhe disse, olha, para ontem. Por quê? Porque meu irmão está com tumor cerebral, médicos que têm um ano de vida. Ué, ela foi logo na frente do meu irmão. Tu já frequentou um grupo de oração? A importância do grupo de oração na vida das pessoas. Aí, porque eu digo, naquele momento eu descobri que Deus não manda mais anjos na terra. Ele coloca asas nas pessoas para ser teu anjo. Por quê? Que colocou asas na Fabiola, tenho certeza. Aí eu me meti logo, porque eu tentei muitas vezes levar meu irmão para a minha igreja, mas ele, não, eu sou católico, né? Aí eu, tá bem. Aí eu perguntei para a Fabiola, que grupo de oração é esse? Da Renovação Carismática Católica. Eu não sabia o que era Renovação Carismática, eu sabia que era catolicismo e eu era contra. E ela falou a palavra mágica e pronto. Né? Aí eu disse, não, ele não vai não. Aí ele olhou para mim, ele estava sentado, eu estava em pé, ele olhou para mim, mano, eu nunca te pedi nada. Tu me leva. Qual era a promessa que eu tinha feito no dia anterior para Deus? Tudo que ele pediu, mesmo que fosse impossível. Aí caiu assim, aonde é esse encontro? Da Renovação Carismática, lá na Sembarga Moreira, comunidade São Vicente. Já dei muito esse testemunho lá, viu? Uhum. Aí eu fui deixar meu irmão lá. E tem muitos detalhes, mas vamos pular, senão vamos passar o dia todo aqui. Então, eu comecei a levar ele. Aí um dia ele desceu de lá. Mano, vai ter o terceiro, queremos Deus. O primeiro foi no estádio Castelão e foi um sucesso. Ateu, à toa, evangélico viram, né? Porque saiu em todos os jornais. O segundo também. O terceiro não foi no estádio Presidente Vargas. Que eu sempre faço uma ressalva nas minhas palestras. Gente, quando ele diz, bater o terceiro, queremos Deus, diz, quase que eu digo, e o Kiko? Mas me lembrei da promessa. Vai ser o próximo domingo, meu Deus do céu. Era uma segunda-feira, né? Aí eu, tá certo. Mas, Maurício, conta só aquela história do gol da Colômbia. Calma, por isso. Detalhe. Mas deixa. Bom, eu não queria falar. Mas quando eu cheguei para deixar meu irmão, aquela primeira vez lá naquele encontro, eles fecharam a porta e eu fiquei do lado de fora, claro, né? E eu comecei a escutar. Não dava o braço a torcer. Aí eu escutei um tiro lilo. Lá, e eu, eita palhaçada, meu Deus do céu. E comecei a ouvir o pessoal pulando, e daqui a pouco o pessoal falando em línguas. Eita fanatismo, meu Deus do céu. Aí eu estava esperando que aquela porta se abrisse e meu irmão saísse de lá. Aqui só tem 2, do que nada, ficou 9, 10. Aí quando saiu, eu olhei para ele e aí, mano. Mano, nunca te pedi nada, tu me traz de novo a próxima segunda-feira. Aí eu disse, pois agora vou olhar o que eles fazem para poder falar mal, né? Porque, que me desculpem os evangélicos, eles vivem falando mal dos católicos, né? Aí ele entrou todo mundo e aquela porta, parece que tinham mudado a fechadura e ficou o buraco da fechadura antiga, tá? Aí ficou ali. Entrou todo mundo. Aí quando entrou todo mundo começou a história da palhaçada e tudo. Eu me ajoelhei e fiquei olhando, perechando pelo buraco. E eu, eita palhaçada, coitado do meu irmão, eita fanatismo. O coordenador do grupo pensou que era alguém que estava querendo entrar, que chegou atrasado, que estava com vergonha, abriu a porta de uma vez. E eu, me levantei, vamos entrar, Deus me livre. Né? Deus me livre o quê? Cara, estava só vendo aí. Aí ele percebeu meu sotaque e disse, você é o que do Victor? Sou irmão. Você é colombiano? Sou. Não, cara, você fica gritando, você palhaçar, fica pulando, tá vendo que eu vou fazer uma besteira dessa. Aí ele olhou nos meus olhos, muito calmo, e falou, me diga uma coisa, vamos imaginar que a Colômbia foi para a Copa do Mundo. Eu, sim, tudo bem. E vamos imaginar que a Colômbia chegou na final. A imaginação grande imaginação a sua, parabéns. Aí eu estava gostando. Inclusive vai jogar amanhã. Exatamente. Brasil e Colômbia. Aí, conclusão. Tá na final.
Não, aí não, na final, já, a Colômbia chegou na final e precisa de um gol para se tornar campeão. E faltando 2 segundos para apitar o final, 2 segundos para apitar o final do jogo. O coordenador do grupo Colômbia, foi a Colômbia faz o gol. O que você faria? Eu pularia, eu gritaria, faria tanta coisa. E ele, muito sério, olhou nos meus olhos fixamente e diz: isso é que nós fazemos aqui quando recebemos o Espírito Santo. Gente, isso doeu lá na alma. Aí deu uma... Olha, se depender da Colômbia, vai ser muito difícil. E se depender da minha igreja batista também. Eu não vou receber nunca esse tal do Espírito Santo. Né? Aí vocês ficaram sabendo do Queremos Deus através do grupo de oração. Não, meu irmão. Eu não sabia que é o grupo de oração do meu irmão. Certo. E ele desceu lá e disse, não, aí eu nunca mais subi. Fiquei lá de fora. Tá. Sempre ficava lá embaixo. Um dia meu irmão se sentiu humilhado pela história da Colômbia. Eu queria pegar o coordenador e dizer um monte de coisas. Sim. Eu já estava me lembrando porque você tem que porque você decora, né? E eu ia dizer um monte de verborreia na cara dele, na frente de todo mundo. Mas Deus não me deu essa oportunidade, não. Aí eu ficava lá embaixo, com raiva, esperando que ele passasse. Nunca mais eu vi. Aí, um dia meu irmão desce de lá e disse: mano, vai ter o terceiro Queremos Deus. Tu me leva, disse, por que eu fiz aquela promessa? Tá bom. Promessa sem jeito. Quando no próximo domingo, eu disse, meu Deus do céu, no próximo domingo. Aí era segunda, né? Então, eu digo sempre isso. Eu, na quarta-feira, eu fui no estádio do Presidente Vargas. Sim. Aquele estádio, até hoje, está em reforma. Alô, prefeitura! Até hoje, nunca vi uma coisa ser tão reformada como essa, né? E fica igual. Constantemente em reforma. Aí, eu aproveitei que estava em reforma, né? E entrei. As reformas estavam pintando, acho que para o evento. Então, tinha um pintor pintando uma letra C na parede bem grande. Disse, oi, Deus, como é bom, na arquibancada. Eu vou deixar meu irmão naquela letra C, Deus me dizendo, invento uma dor de barriga, não estou me sentindo bem, e daqui a 4 horas volto. Pegar ele, pronto. Fui numa loja que eu nunca tinha entrado, comprei um óculos bem diferente, um boné, para que ninguém me reconhecesse. Aí, o dia 10, estacionei o carro num lugar distante, para poder ninguém me trancar. Fechei tudo, peguei meu irmão pelo mão, e entramos naquele túnelzinho que tem. Estavam comigo entrando mais de 200 pessoas. Eram 15 para as 2, o evento começava às 3. E quando eu estou entrando no meio da multidão, alguém grita: Dr. Maurício! Dr. Maurício! Fala-me de mim. Mesmo com boné, Maurício, mesmo com óculos. Meu filho, para Deus, não existe esconder. Como se esconder, não, meu filho. Dr. Maurício, me escondendo, Eu ia puxar o Victor mais rápido. De repente, alguém pega minha mão. Que bom, senhor, por aqui. Eu disse, olha, eu estou aqui porque meu irmão tem um tumor cerebral, médicos que estão ano e meio de vida. Calma, doutor Maurício, que Deus sabe o que faz, porque eu faço parte da comissão organizadora do evento e vou levar seu irmão e o senhor a um local especial. As asas dele eram grandes, viu? Gente, e eu querendo... Acabou o plano de ir embora. Tá, não, porque era tanto lugar que a gente entrava credenciado. E eu doido para saber como que ia fugir. Quando terminou a caminhada, eu estava no palco. Eu estava no palco. Do lado de Monsenhor Jonas Habib. E eu não tinha mais como fugir. Gente, quando aquelas 40 mil pessoas começaram a louvar, eu lembro que eu fazia... Eu me sentia o limpar do para-brisa de Fusca, sabe? Com ódio. Né? Bem discretamente. Sim, com ódio de estar ali, porque todo mundo fazia, né? E foi aí que... Aí, de repente, apareceu a TV Verdes Mares filmando, eu me abaixei para amarrar o sapato. Quem que me ensinou os evangélicos vão dizer que eu amo muito mais a meu irmão que a Deus. Quando apareceu as fotos do Diário do Nordeste, batendo fotografia, eu fiquei assim, olhando. Eu, às 5h45, ainda com óculos escuros, eu não tirava de jeito nenhum boné, para não ser reconhecido. Mas Deus, meu filho, quando quer fazer as coisas, faz. Aí, de repente, eu estava a 3 metros da altura do gramado, e eu muito preocupado em que alguém me reconhecesse. Vieram umas crianças vestidas de branco, assim, muito lindas, trazendo alguma coisa. E aquelas 40 mil pessoas se levantaram e começaram a louvar com músicas da Nossa Senhora, que não lembro qual era. E, quando de repente, para em frente onde eu estava. Começaram a louvar mais e soltar aquela imagem ficar em pé. Quando eu vi, era a Nossa Senhora das Graças, feita em isopor, me deu uns 6 metros de altura. E aqueles balões eram para que ela subisse para os céus, né? Fosse embora. Mas eu acho que os balões eram poucos ou a imagem era pesada demais. Que ela, assim que empurrava aqueles adolescentes, ela voltava. E eu dizia, não, Senhor, tu não me trouxe aqui para isso. E, Senhor, isso é idolatria, Senhor. Isso não pode. E a imagem descia. A hora que eu achava mais interessante é que a imagem descia
ao mesmo lugar de onde tinha saído. Em Fortaleza faz muito vento. Onde eu estava, bem na minha frente. Aí eles empurraram, já os adultos desceram para empurrar, mas ela subiu mais alto e o Senhor tinha um raio, destruiu essa imagem na frente de todo mundo, porque todo mundo cabe com essa história de idolatria. Mas a imagem voltava para o mesmo lugar. Aí que eu ficava com ódio, aí com uma raiva. Aí eles empurraram com uma coisa que eu digo, deixa aqui. Eu empurro, eu ajudo. Aí quando empurraram, ela subiu mais alto. E eu, ai meu Deus, que passou um avião agora. E destruiu ela, mas ela voltou. Voltou de novo. E na 7ª vez que ela voltou, foi Monsenhor falou, Maria, nossa mãe, ela não quer ir embora, porque tem gente que precisa muito dela aqui. Quando eu abri meus olhos, que eu olhei nos olhos dela, sim, para mim foi o sentimento mais lindo da minha vida, porque eu vi os braços dela se abrindo. Era uma sensação, eu quero te carregar no meu colo. Eu sei pelo que você está passando. Mas, cara, filho, não se preocupe, você não está mais sozinho. Gente, aquele espaço que eu queria preencher da minha juventude, ele transbordou. Aquele gol a Colômbia fez naquele momento, fez. Porque eu senti o Espírito Santo dentro de mim. Porque para você ter a Nossa Senhora e levar a Sua Senhora para a tua casa, você tem que ter muito Espírito Santo. É a mesma coisa que aconteceu com João. Quando ao pé da cruz estava com Maria, que fiquei claro como Deus é tão bondoso que era proibido alguém da família ou alguém chegar perto dos que estavam sendo crucificados. Permitiu Deus que a mãe fosse, e no momento mais humano, quando ele disse, Senhor, Senhor, Pai, por que me abandonaste? Aí veio Maria. E ele olhou para Maria e disse, Maria, esse aí é teu filho. Filho, esse aí é tua mãe. E diz a Bíblia que João levou Maria para casa, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso que ele levou Maria. Então não é à toa que você tem que levar Maria. Tem que ter muito Espírito Santo. E naquele momento, o Espírito Santo tomou conta de mim. Quando eu olhei nos olhos dela. Gente, eu chorava pra caramba. Eu chorava. Mas sabe por quê eu não aceitava Maria? Porque anos depois eu fiquei sabendo com minha mãe que ela fez tudo para me abortar. Porque ela não podia ter mais filhos por causa do dinheiro, da situação econômica. Eu era o último. Porque desde que nasceu, quando meus pais se casaram, vieram do mar, né? Do litoral para Medellín, tá? Para morar, ficaram de graça ou de caridade, morando no quarto dos fundos da casa de um tio meu, irmão do meu pai. E ela ficou grávida logo de minha irmã. E todo mundo, você é louca, você não pode ter filhos, você tem que evitar, mas ninguém dizia como evitar. Naquele tempo era um tabu. Aí ela ficou logo grávida do Jairo. Aí, então, pelo amor de Deus, mais um filho. Aí, sim, ninguém dizia como evitar, logo ficou grávida do Victor. Tá? Então, quando foi a minha vez, ela não queria levar mais carona nem nada, falou com a diretora da escola que ela trabalhava, a escola pública, a diretora disse, aborte. E ela tomou tudo o que uma mulher toma para abortar um filho e não me perdeu. Com 5 meses, dizendo, pule de um barranco, invente uma queda e você perde. Ela pulou, fraturou a bacia, mas não me perdeu. Eu nasci de 7 meses. E quando eu nasci, eu coloquei os ossos da bacia no local. Que eu nasci de parto normal. Então eu digo, gente, Deus lutou muito pela minha vida. Até hoje, né? Então, eu tenho que ser muito fiel a Ele. Em todos os aspectos. Então, por isso que eu tinha essa versão a Maria. Por isso que eu peguei essa versão a Maria. Tá? Mas naquele momento, o Espírito Santo quebrou tudo. Quebrou tudo. E eu percebi que, mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não ia salvar a vida do meu irmão. Não é por aí. E que não era eu que tinha que decidir acabar o namoro com a mulher que Deus tinha escolhido para mim. Tá? Então, eu senti que o Espírito Santo entrou dentro de mim, eu senti que aquilo se derramava, aquilo que eu tanto queria preencher, com o amor de Maria, e que não era ninguém eu. Que a minha vida, como a de todos nós, é do Criador. E nós não podemos desobedecer. A partir do momento que você tem o Espírito Santo, você começa a compreender os desígnios de Deus. E não a criticá-los, sino aceitá-los. Tem alguma coisa melhor na frente, será? Enfim. Então, eu saí de lá diferente. Fui deixar minha irmã em Maraponga. Quando voltei, eu liguei para a Colômbia. Fazia 8 dias que eu
não falar com minha mãe, porque a última vez nós tínhamos brigado por causa De Maria. de Maria. Ou como é que é teu filho? Gabriel, Gabriel, pega minha carteira aí, por favor. pega ali, filho. Gabriel aqui hoje nos bastidores assessor aqui, Gabriel. tremendo Então, pra não derrubar Eu nada. lembro que fazia 8 dias eu tinha discutido com minha mãe fortemente e ela chorava. E ela dizia: Maurício, você não tem uma fotografia minha 3x4 na sua carteira? Aí eu disse: tenho, mãe. E quando a gente... Eu nunca vou esquecer. Eu acho que... Viu? Tá aqui. Você não tem uma foto minha 3x4 na sua carteira? Eu tenho. O dia que eu morrer, você não vai pegar essa foto e beijar. Maisinha, como eu te amo. Isso que nós fazemos com a imagem de Nossa Senhora. Eu desliguei o telefone na cara dela. Fazia 8 dias. E de repente, depois que eu saí desse evento, estava muito triste, lembrando como eu fiz sofrer minha mãe, lembrando que até a última vez que ela se ajoelhou na frente de todo mundo, aquela humilhação, cheguei tão triste assim, chorando. Aí minha mãe tem no telefone: oh, meu filho, ainda bem que você ligou, estava com saudade de você. Que tipo de amor é esse? Como é que ela esqueceu que fazia 8 dias atrás eu fui grosso com ela? Gente, isso me desarmou totalmente, para eu pedir perdão. Então eu só disse assim: mãe, quando a senhora tira férias? Ela disse: daqui a 4 meses. Por quê? Será que a senhora pode vir para meu casamento? Aí ela disse, começou a gritar para meu pai: filho, para meu pai, Maurício vai casar. Faz 1 ano e nós temos aí, gostamos tanto dessa moça e da família. Ah, o meu filho ficou tão feliz, porque agora você não vai ficar sozinho, né? Tem essa família para agora, sua esposa, sua noiva. Aí eu disse: mãe, eu quero um presente de casamento. Meu filho sabe que a gente não tem dinheiro, e essa passagem, tudo isso. Mas é um presente barato, mãe. Eu quero como presente de casamento uma imagem de Nossa Senhora. A mamãe quase morre. Ela começou a chorar e eu: mãe. E ela disse: meu filho, se Deus me levasse agora, eu morreria mais feliz do mundo. Obrigado por esse presente de retornar à casa do pai. Tá. Aí no outro dia, Lúcia estava esperando para acabar o noivado com a família. Não tinha dito o motivo. Já tava. E ela não sabia, tudo no esquema, eu não sabia de nada. Tinha convocado a família para anunciar e tudo. Eu peguei ela pelo braço e disse: Lúcia, será que em 4 meses tu não apronta teu vestido de noiva? E foi uma alegria geral. Aí sim, nós só encontramos no dia 24 de junho. Por quê? Para o dia do final da Copa, que infelizmente o Brasil perdeu. E Colômbia tinha perdido um dia antes, no sábado. Então a gente pensou que não tinha ninguém. Que nada, encheu demais no casamento da gente. Aí nós arranjamos: sim, peraí, mas tem que fazer os exames de saúde, né? Aí comecei minha vida mariana. Por quê? Porque quando eu fiz fazer o exame, Luci, um laboratório e em outro. Quando ligaram no laboratório que eu tinha feito: tá pronto os exames. Aí fui lá. Aí falei com a moça, me identifiquei. Ela disse: não, o resultado não está comigo, está com o médico. Gente, quando o médico fica com o resultado, porque tem algum problema. Tem uma coisa. E eu: será que tem? Quando eu me achava perfeito. Quando o médico me chamou: Carlos Maurício, sim, você. Sou eu. Carlos Maurício, nós fizemos aqui vários testes. E, infelizmente, o que eu tenho para lhe dizer não é muito bom. Por quê? Você não tem espermatozoide. Você é estéril. Você nunca poderá ser pai. Cara, eu chorei pra caramba. Isso atingiu o machismo da gente e tudo. Quando eu me acalmei, liguei pra Lucy: amor, não vai ter mais casamento. Ela: por quê? Porque eu não posso dar os filhos que tu tanto desejas. Na mesma hora ela falou: tem tanta criança para ser adotada, imagina. Tudo bem, mas você precisava saber. 8 dias depois, ela foi pegar os exames. Foi a médica que entregou. Aí ela ligou para mim rindo: amor, nascimos um para o outro. Por quê? Porque eu tenho outro invertido no óvulo. Aí eu fiquei mais tranquilo, porque o único choque não era eu, né? Era nos dois, né? Aí... Diga. Maurício, uma dúvida. Como é que foi a reação lá na sua igreja, lá na Batista? De quê? Quando você... Não, eu me afastei. Certo. Não me afastei, eu não disse nada. Entendi. Para mim foi eu achava que merecia respeito. Agora, depois que me encontrei com eles, eu disse: eu tive experiência com Maria. Sim. E eles disseram: tudo bem, Maurício, eu acho que, né, cada um é livre. Sim. E até hoje eu me relaciono com eles. Joia. Até hoje não tem E nenhum você problema. passou a frequentar o grupo de oração, aquele grupo? Que você levou o seu irmão? Não. Mais ou menos.
Mais ou menos. Assim, mas não dava testemunho ainda, ia demitido, assim, para ter entender as coisas melhores, porque eu estava muito confuso ainda. Não foi de uma vez assim também, não. Sim. Como quando eu entrei no evangélico, né? Eu estava muito desconfiado ainda. Eu tinha que me inteirar de muitas coisas para tomar essa decisão. Eu sentia muito a presença de Maria nas minhas coisas, na minha vida, por isso que eu estou dizendo. Tá? Quando eu soube que era Esther e a Lucy, e a minha mãe veio da Colômbia com uma imagem de Nossa Senhora linda. Trouxe nos braços, até hoje eu tenho a Maria, que ele me ajudou, aquela imagem de Maria Auxiliadora. E, que é a padroa de Medellín. Então, nós casamos pela igreja, meu irmão estava muito bem, estava no lugar que eu sempre deveria ter colocado ele foi meu padrinho de casamento. E meus pais nem notaram muito que ele estava doente, ele estava bem, aparentemente. Então, fui embora para Lua de Mel. Quando voltamos, meus pais foram embora. E aí foi quando eu já comecei minha vida matrimonial com a Lucy, que eu cheguei em casa e vi aquela imagem com a novena que a mamãe tinha deixado. E eu me ajoelhei e disse: mãe, eu nunca te pedi nada, mas intercede, mãe. Como intercedeste por aquele noivo nas bodas de Caná, quando acabou o vinho, tu tiveste pena. Mesmo que teu filho tinha dito: mulher, não ha chegado a minha hora, você se virou para os empregados tranquilamente, serenamente, falou: faça aí o que ele vai dizer. E ele obedeceu, né? E ele converteu aquela água no melhor vinho. Então, mãe, intercede com aquele teu filho que cura leprosos, paralíticos, cegos, coxos, que ressuscitou teu amigo Lázaro, seu amigo Lázaro, o que para ele nos dá o poder de ser pais. E Lucy e eu fizemos a novena. Aí 13 dias depois que terminou a novena, a Lucy começou a sentir umas dores estranhas. Aí, amor, estou sentindo umas dores estranhas. Isso foi uma comédia também, porque ligamos para o médico todos, né? Vocês não podem ter filhos, não. Tira isso da cabeça, rapaz. Faz seu exame de sangue. E acabou com essa palhaçada. Aí no outro dia, 7 horas da manhã, fomos lá fazer o exame de sangue. E aconteceram coisas muito engraçadas. Por exemplo, os dois saímos com o braço assim. Aí eu cheguei no estacionamento e falei: amor, quem vai dirigir? Aí a Lucy falou: amor, quem fez o exame fui eu. Gente, juro que eu senti aqui ardendo o algodão com álcool. Disse que pai não participa sim. Aí fomos para casa, entregamos 1h30 da tarde. Isso foi outra graça também, porque 1h da tarde chegamos no estacionamento do laboratório. Não vou dizer o nome do laboratório, porque aí vai você, Maurício. Não, vai você, porque depois tu vai ficar triste se não for. Não, porque não sei o que. Aí lá pelas 2h da tarde eu resolvi sair do carro. Gente, a porta do laboratório estava aberta, de vidro. Eu entrei normalmente, e logo o balcão. Era uma moça tão antipática. Eu falei boa tarde e nem respondeu. Acho que era mal paga, mal amada, sei lá o quê. E eu cheguei e disse: olha, o resultado do exame de Maria Lucy e tal. Aí ela pegou e botou em cima do balcão. Eu comecei a me tremer todinho. Quase que eu digo: ô simpatia, mas disse: a senhorita pode abrir para mim, por gentileza? Que eu estava me tremendo todinho. Aí ela olhou para mim, não mais faltava isso. Tirou o lacre sem emoção nenhuma. Ela disse: parabéns, você vai ser pai. Gente, pra quê? Eu dei um pulo tão grande e alguém tinha fechado aquela porta de vidro. E eu não vi. Eu me senti uma lagartixa caindo-se pelo azulejo, quebrei dentro. Saiu correndo e bateu na porta. Não, foi de uma vez, porque a porta era logo aqui e estava aberta. Então, e quando depois fica tão emocionado, de um pulo, sabe uma coisa dura, transparente. De onde veio, né? De que é isso? Aí, ainda bem que não quebrou, foi um barulho enorme. Aí todo mundo foi lá me ajudar. Me levantei chorando e gritando: não estou sentindo nada. Eu vou ser pai, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Abracei todo mundo, eu vou ser pai. Aí, quando abriram a porta, eu abracei o frentista, eu abracei todo mundo que ia passar na rua. E a Lucia olhou de longe, meu marido ficou louco, que é isso? Aí eu abri a porta do carro, nós fomos ouvidos, nós vamos ser pais. Aí que vem, aí vamos imaginar como que ia ser o filho, e vamos comprar isso, comprar aquilo, vamos visitar logo para minha sogra que moravam perto, aí depois vamos lá para o apartamento para ligar para a Colômbia. Aí quando eu liguei: mãe, nós fomos ouvidos. A senhora vai ser avó. Sabe o que ela disse? Parabéns, meu filho. Você já percebeu quantas graças você perdeu estando longe dela? E nessa hora a gente percebe que Maria dá, Deus dá as graças, mas Maria que distribui. Mas a senhora tem razão. Pronto. Aí, cara, naquele tempo não tinha celular, eu peguei a agenda de A a Z. Liguei para todo mundo que eu conhecia.
Eu vim terminar 8 horas da noite. No Zé. Liguei para Brasília. No Zé. Liguei para Bogotá. Liguei, você pai. 8 horas da noite, quando acabou, tem que ligar para o doutor. Aí ligamos, ele atendeu. Olha, doutor, deu positivo. Maurício, cuidado com os falsos positivos. Você avisou alguém? Ninguém. Quem sabe disso, Mas Maurício? o que é a fé? O que é a fé? Lúcio, eu tenho certeza. Então vem amanhã para fazer a ultrassonografia, para saber que problema você tem. Ela tem. No outro dia de manhã, fomos lá. Eu nunca vou esquecer quando ele ficou pálido, vendo o monitor. Não sabia nem o que dizer. Ele disse, Maurício, realmente aqui não tem um, tem 2. São gêmeos. Aí eu já pego o telefone e ligo. Mãe, chego no apartamento. Não, são 2. Parabéns, meu filho. Começou o sangramento na mesma semana. Doutor, tá sangrando, traga logo. Quando chegou lá, ele passa, fica pálido de novo. Disse, Maurício, não são 2, são 3, são trigêmeos. E eu, ai meu Deus do céu. Aí chego no apartamento meio triste, ligo pra Colômbia, como sempre mamãe atendia. Mãe, não são 2, são 3. Acha a graça de Nossa Senhora, parabéns. Ela não pediu a oportunidade, né? Aí, quando repouso absoluto, ultrassonografia de controle, o doutor Cordeiro se levantou chorando, olhou para mim e disse, eu nunca tinha visto um milagre. 4 gêmeos. Aí eu vou pro apartamento triste, pego o telefone, ligo pra Colômbia. Já tava ligando só até o C, né? Já. Mãe, o que é? Não são 3, são 4. Sabe o que ela respondeu? Parabéns e não me ligue mais. Puf, desligou o telefone. E naquele momento eu percebi a grandeza de Maria na vida de nós cristãos, né? Foi Deus, mas a intercessão muito forte. E nunca mais retei Maria para nada. Depois disso, sim senhora, sim senhora, sim senhora, você tem. E perdimos 2, nasceram gêmeas. 3 anos depois, de novo, eu estou sentindo uma coisa estranha. Aí vamos ao médico, lá já estava no 4º mês de gravidez. Já deu para ver a pintinha do menino. Que é o homem que não quer ter um filho homem, aquele machismo idiota da gente. Então, nas minhas palestras, Deus já me deu as gêmeas, agora está me dando um filho homem. Só que Deus gosta de testar a tua fé. Porque antes do 6º mês, estourou a bolsa. E a Lucy começou a sofrer muito com dilatação, contração, perda de líquido e perda de sangue. Ficou hospitalizada. No 3º dia, o médico me chama no corredor e diz, Maurício, salvamos a mãe ou salvamos a criança? Naquele momento você percebe que perguntou para a pessoa errada, porque se ele tivesse perguntado para a Lucy, Lucy tinha dito, salve a criança. Porque aquela que está na tua casa, aquela que tu maltratas, aquela que tu humilhas, aquela que tu machaca, dá a vida por ti. É isso que eu digo para essas crianças, esses meninos. Aí, eu quero que faça, eu não quero decidir nada, eu quero que faça a cirurgia logo. Aí foi feita a cirurgia, menino prematuro, ele estava laçado com cordão umbilical, mas ainda vivo, passou 9 dias na UTI, a gente não podia vê-lo. E no 9º dia ligaram para a gente, eu estava em casa, nós passamos 4 dias no hospital, aí depois 5 dias em casa, e para mim, eu descobri que os piores dias que um pai passa aqui na Terra é quando você espera o telefone tocar para dizer teu filho morreu. Poxa, mal tinha nascido, mas já fazia parte, né? E no 9º dia ligaram pra gente que a gente fosse pegar o corpo, praticamente. Venha agora. Ele, do outro lado da América, dizia, eram 6h40 da manhã. Venham agora, uma segunda-feira. Nunca esqueço, porque eu peguei o carro com a Lucia e disse, Lucia, acho que perdimos nosso bebê. Eu me lembro que eu passei tudo que eu sinal, entrei em contramão, bucinei, gritei. Eu queria ver meu filho vivo ainda. Quando cheguei no hospital, eu lembro que não pode deixar o carro aí, só faça o que você quiser com essa porcaria, solte a chave. Subimos correndo aquele 4º andar, é onde estava a UTI neonatal. Quando a gente chegou 7 horas em ponto, a médica de plantão que tinha ligado para a gente estava de saída. Fui eu que liguei para vocês. Você não pode mais vê-lo. Tipo, vamos esperar que o coraçãozinho dele pare. E quando ela saiu, eu me lembrei de Abraão. Abraão sempre quis ter um filho homem. E Deus deu esse homem quando ele tinha 130 anos, eu acredito sim, porque ele tinha fé. E nasceu Isaac. Quando Isaac tinha de 8 para 9 anos, diz a Bíblia, Deus quis testar a fé de Abraão. Apareceu em sonho e disse, eu quero seu filho em sacrifício. E Abraão, poxa, demorou tanto tempo, mas ele obedeceu ao Senhor. Levou Isaac, levou na montanha, o amarrou e quando ia imolá-lo com um punhal, um anjo segurou a mão de Abraão e disse,
Calma, não faças isso. Deus estava testando a tua fé. E apareceu um cordeiro. E isso apareceu em mim em questão de segundos. Eu abri aquela incubadora, peguei o menino que ainda estava com vida, levantei e falei: Senhor, eu sempre quis ter um filho homem, mas te devolvo este sacrifício. Chorando, né? 1000 prantos coloquei, porque é muito difícil a perda, né? E ele respirava ainda. Fechei a incubadora. Quando eu estou de sair da América de plantão, chega que não me conhecia e foi grossa comigo. Lógico, não estava com a roupa que precisava estar lá, né? Com a bata, com máscara, com nada. E eu fui grosso com ela e eu queria me encontrar com a Lucy e chorar a morte do nosso filho. E nós estávamos, quando encontrei a Lucy, nós estávamos chorando a morte do nosso filho. Quando essa médica que tinha entrado brigar comigo, ela vem, nos abraça e diz: a criança reagiu. E o dia 4 de março deste ano, essa criança completou 29 anos de vida e é um filho adorável. E 8 anos depois, a minha mulher ficou grávida de novo. E nasceu a Maria Esther, que tem 21 anos. Então, para Deus nada é impossível, cara. Você percebe que quando você tenta e consegue, às vezes, andar no rumo certo, as graças aparecem, né? Então, todos os avisos que Deus nos dá, eu sempre digo nas minhas palestras: se você não acredita em milagres, nunca vai acontecer um na tua vida. E se você não acredita em milagres, então fecha a Bíblia, diz, não acredita. Porque desde Êxodo, que me encanta Êxodo, né? Você viu quando ele tirou do Egito totalmente seu povo, e o povo diz: nos tiraste não tinha terra para nos enterrar, enfim. Aí quando apareceram os egípcios, e Deus dividiu o mar em 2. Passaram 9 dias, não foi uma tarde, 9 dias andando em pé enxuto. Quando chega, eles viram como Deus fechou e matou todos, inclusive. E na Veja, de uns 4, 5 anos atrás, saiu que tinha encontrado carruagens presas lá embaixo, fundo do Mar Vermelho. Engraçado, porque não é história, é verdade, tá? Bom, quando ficaram mais na frente, de dia tinha uma nuvem protegendo do sol no deserto. De noite, uma nuvem incandescente para guiar o caminho. Você não acredita? Que de repente eles disseram: nos tiraste do deserto para passar fome. Mandou maná do céu. Foram 40 anos de murmurações e vendo os prodígios. Assim somos nós. Porque estamos com sede. Cara, com o cajado ele tocou numa rocha e saiu água na vista de todo mundo. E você não acredita, cara, que tem milagres na tua vida? Então, a partir desse momento, eu vi os milagres que aconteceram na minha vida, em toda a minha vida, em todos os meus aspectos. Então, eu fico maravilhado. Cada dia agradeço, mas, Senhor, desde o dono da minha vida, que cada um tem que agradecer, porque você podia ter ficado no meio com a rubeola, hoje em dia, com qualquer doença, e de repente você está aqui, estamos conversando. Sim. Então, o que nós estamos fazendo para agradecer a Deus? Se foi ele que nos deu. É tipo assim, tu está passando, ou está precisando de um carro para fazer Uber, e alguém diz: toma esse carro, eu te dou. Você tem que ser grato com essa pessoa o resto da vida. Imagina Deus que nos deu a vida. Tá? Sem dúvida. E o seu irmão Vitor? Tá, calma. Ele faleceu quando as gêmeas tinham 6 meses. Ele tinha uma missão aqui, de nos unir na única verdadeira religião que Jesus deixou aqui, que é a católica. Não adianta. Porque muita gente não sabe nem o que significa a palavra católico. Eu sou católico. Minhas palestras eu gosto de perguntar: você é católico? E o que significa a palavra católico? Não sei. Não sei, tu sabe? Tu sabe? O que significa a palavra católico? Que é? Universal. Universal. Cristão universal. Vem do grego com K e TH. Por isso somos cristãos universais. Porque quem ouve a palavra do Senhor, de canto a canto, abraça. De todo o universo, pois todo mundo. Por isso se tornamos católicos. Tá? Então, eu desafio a qualquer pessoa que conhece o evangélico, pergunta: quem criou a tua igreja? Ele vai dizer: a Assembleia de Deus faz 110 anos, 2 pastores que eu faço questão de esquecer o nome. A Universal Bispo tal, no ano de tal. E cada igreja foi criada. Todo dia se cria uma igreja evangélica, né? Pentecostal, Bedesta, enfim. E a igreja católica é só uma. Então, meu irmão veio para nos mostrar que só existe uma. A igreja católica tem erros, tem. Como todo na vida tem, ok? Mas é a única que Jesus deixou aqui. Porque a religião significa religares. E Jesus veio nos religar porque Deus estava cansado. O Adão e Eva pecaram.
Mesmo assim, Deus mandou profetas constantemente. Eu estou lendo, já terminei de ler Juízes, pela milésima vez estou lendo a Bíblia, e cada vez que eu leio, eu me fascino mais, porque tem coisas que eu não tinha percebido antes, né? Sabe uma coisa que... São duas coisas que eu chamo a atenção, eu vou te dizer. Quantas árvores tinha no Éden proibidas? Uma só. Duas. Sim, senhor. Leonardo em Gênesis. É? Tá lá. Tinha a da ciência, sabedoria e da imortalidade. Quando Deus viu que o homem era capaz de pegar a outra, sai daí. Que era de Deus, porque eles queriam ser Deus. O que até hoje o homem procura? A imortalidade. É botox. Tem gente que congelou o corpo todo que morreu para ser acordado não sei quando. A imortalidade. Que é o que hoje em dia... Vamos ser mais sinceros. Por que está a briga agora no Oriente Médio? Já parou para pensar? Lá na Bíblia diz: Abraão, Deus prometeu para ele o filho. Mas Abraão não esperou o tempo do Senhor, porque está ficando velho. Ele teve como uma concubina. Nasceu Ismael. Depois Deus, quando ele promete, ele cumpre, nasceu Isaac. Então, para os palestinos, é Ismael o herdeiro. E para os israelenses, é Isaac. Essa briga está desde aquela época. Sabe por quê? Porque o homem, mesmo santo, não esperou o tempo de Deus. E isso acontece conosco. As nossas brigas, as nossas tendências, as nossas ganâncias, que a gente não espera o tempo de Deus. Tá? Então, meu irmão faleceu, mas nos traz porque viriam dores maiores. Porque a partir do momento que a morte de meu irmão, nós nos abraçamos muito com o catolicismo, a ponto de fazer face de Cristo, na época, né? Minha esposa e eu, minha mãe e meu pai lá na Colômbia, minha irmã com o marido lá na Colômbia. Quem sobrou? O Jairo, lembra? O Jairo. Ele queria ser o quê? Padre. Então ele aproveitou esse momento Sim. para ser padre. E todo mundo apoiou, e batimos palmas, já tínhamos mais dúvidas. Então ele era médico e ele foi se realizar como padre. E ele entrou em vocações tardias. Tá? E Victor morreu no ano, 6 anos depois. Jairo, meu irmão, ia ser ordenado padre no dia 5 de dezembro. Mas ele não chegou a ser ordenado padre. Porque o dia 12 de novembro, meu irmão reagiu a um assalto e foi assassinado. É lá em Medellín. Lá em Medellín, em Colômbia. Ele morava com meus pais, ele era solteiro, né? Morava com meus pais. Meus pais tinham comprado um pequeno sítio, que até hoje existe, e batizaram de Maraponga, em homenagem ao meu irmão Victor. Tá certo. E La Maraponga. E ele todo final de semana ia para lá. Meu irmão já decidiu não ir, precisava estudar, faltava pouco tempo para se ordenar. E o ladrão entrou lá em casa pensando que não tinha ninguém. E se encontrou com meu irmão. A única arma que meu irmão tinha para se defender era o bisturi dele como médico. Ele foi dominado e com o próprio bisturi degolado. Ele tinha 38 anos. Ele morreu, sangrando, também não tinha jeito, porque pegou artéria, tudo isso. E no outro dia, meu pai e minha mãe chegam no sítio, e quem acha o corpo é minha mãe. Tá? Então imagine o desespero de uma mãe. Ao ponto dela ficar com depressão totalmente profunda, a ponto do psiquiatra dopar a minha mãe. Quando eu cheguei, que minha irmã me ligou, quando eu cheguei em Colômbia, eu passei um mês em Colômbia tentando falar com minha mãe, e ela dopada. Tá? E o que é interessante é quando o efeito do remédio começava a passar, a gente sabia, porque ela começava a gritar: por que não fui eu, Senhor? Por que não fui eu? Por que foi meu filho? Porque aquele que tu maltrata, aquela que tu humilha, aquela que ela dá a vida por ti. Tá? Aí eu voltei para o Brasil muito triste, depois do mês, e tentei ligar para minha mãe todos os dias. Todos os dias que eu tentei, durante 2 meses, meu pai atendia, dizia: ela está dopada, ela está dopada, ela está dopada. A importância do grupo de oração. Que o grupo de oração, vendo que mamãe estava morrendo aos poucos, e sabendo que teve um encontro da Renovação Carismática Católica em Medellín, Colômbia, nessas fora, né, de Medellín, 1.500 pessoas inscritas no Hotel Fazenda, escreveram minha mãe e levaram minha mãe à força. Sexta, sábado e domingo. Porque tinha ali que acontecer um milagre. Qual foi? No terceiro dia, no terço da misericórdia, 3 horas da tarde, no evento, quem quisesse fazer algum pedido podia fazer. Mamãe não hesitou, foi lá na frente chorando, pegou o microfone e disse: gente, rezem por mim, orem por mim, porque meu filho foi assassinado há 3 meses e eu não encontro a paz. Assim que ela se sentou, um rapaz de 29, 30 anos foi lá na frente, pegou o microfone, assinalou para minha mãe no meio da multidão e disse: senhora, eu sou o assassino de seu filho. E eu vim aqui para pedir perdão à senhora, para poder encontrar o perdão de Deus. Mamãe foi lá na frente, o abraçou
eu perdoo, e mamãe ficou curada na mesma hora da depressão e tudo, porque o maior dom que Deus nos dá é do perdão. Tá? E a partir desse momento eu compreendo que tipo de amor é esse que o mamãe tem por nós. Maravilha. Cara, uma vida assim repleta de tantos acontecimentos, né? Como é que você faz uma leitura assim da sua vida a partir de tudo isso? E nesses dias, uma psicóloga amiga minha, ela diz: Maurício, você não tem trauma nenhum por tudo que você passou. Sabe por quê? Porque você expõe. E essa exposição ajuda tanta gente. Por isso que a semana passada foi todos os dias em lugares diferentes. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá? Cansa. Mas você percebe como as pessoas saem mudadas depois disso. Quando eu digo para eles, fecha teus olhos e pensa comigo, será que a gente precisa de um bisturi, de uma faca para assassinar alguém? A pior arma que nós temos é a palavra. E quantas vezes você assassinou seus pais com a palavra, com a mentira? Você está infringindo o único mandamento que traz uma promessa, honrar pai e mãe, o quarto mandamento. E toda vez que você faz isso, você pega um Jesus ressuscitado e coloca na cruz. Porque você não acredita nele. Não acredita que ele morreu por causa de nós para poder perdoar nossos pecados. E toda vez que você faz alguma coisa com os seus pais, você está pegando os pregos enferrujados e reabrindo as feridas. E esse Jesus geme e chora toda vez por tua causa. Os casais, toda vez quando o marido ou a esposa decidem abandonar a casa, o lar, é colocar aquela coroa de espinha com força na cabeça de Jesus. E ele sangra e chora e a gente não percebe naquele momento o mal que nós estamos fazendo para todos. Tá? E é quando eu saio com o crucifixo mostrando e começa aquela música: ninguém te ama como eu. E é uma transformação, o pessoal sai chorando, sai limpo daquilo ali. Os adolescentes, nossa, já aconteceu assim, na minha frente, eu tinha terminado a minha palestra, estava esperando a carona e falando com o coordenador, e de repente o telefone toca, ele atende. Geralmente nesses encontros de jovens, esconde os celulares, né? Aí uma mãe dizendo: cadê meu filho? Cadê meu filho? Eu quero ver meu filho. Disse: minha senhora, seu filho está aqui. Não, tá não. Porque ela acabou de ligar para mim e disse assim: mãe, aconteça o que acontecer, eu te amo. E desligou. Deve estar no porta-bala de um carro, deve estar sequestrado. E que nunca tinha falado para a mãe que eu amava. Você viu como foi 1.200 adolescentes lá em Iguatu, né? 1.200 adolescentes, eles gritavam: pai, eu te amo, mãe, tu amo. E tem encontros aqui muito lindos, que eu acho demais, que o retiro é sexta, sábado e domingo. A minha palestra é de 4 a 6 no sábado. Os pais são chamados de 4 a 6. Só para esse retiro. Fica num quarto do lado, ouvindo minha palestra e esperando que quando chegue esse: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Eles ficam escondidos atrás deles. Sim. E dizem: pois não precisa mais gritar, diga para eles pessoalmente. E é um encontro tão lindo de perdão. Porque eu sempre digo que Deus ama demais a família. Porque senão ele tinha feito Jesus como fez Adão, do boneco de barro. Né? Mas ele adora a família, ele gosta muito da família. E a família não é perfeita, mas é tua família. Como eu digo, aí que está a perfeição, você aprender a tolerar. Que cada um tem um TDAH diferente. Gostei dessa, porque todo mundo tem TDAH hoje em dia, né? Não, depois que surgiu essa moda. É só o nível. Muito bom, muito bom. Maurício, cara, mas ó, se você for olhar aí toda a sua vida, você teve um momento com drogas, você teve bebida, com bebida, negou a fé, né? Que você foi educado, que foi a fé católica. Depois você frequentou a igreja evangélica. E outras igrejas, não só evangélica. Não também, só né? Você passou aí pelo mundo de prazeres, pelo mundo né? Cão. Com o fascínio do dinheiro, né? Da vida fácil. E certamente deve ter vivenciado muitos prazeres também com mulheres, bebidas e tudo mais, né? E aí você vem com uma forte experiência com Nossa Senhora e o Espírito Santo, que te faz voltar para a Igreja Católica. Você tem várias experiências fortes no seio da sua família, de milagres, de provações e de superação. Cara, tudo isso, assim, eu acho que você carrega assim, uma responsabilidade,
Não. Uma responsabilidade. Não, uma responsabilidade no seguinte sentido, de levar isso que você. Não, eu tenho a obrigação. Pronto. É uma obrigação. Mas de você testemunhar isso. Isso. Né? E não por isso que hoje você faz desse teu testemunho o teu apostolado. Isso. Quando, há 27 anos atrás, quando ficou constatado que eu tinha espondilite anquilosante, Desculpa, não entendi. Espondilite anquilosante. Que pelo amor de Deus, é isso. É uma degeneração de todas as articulações e começa pela coluna. Sim. Quando a médica descobriu, porque eu estava com muitas dores em todas as juntas, tá? E fez, isso há quanto tempo? 27 anos. Sim. Tá? E que eu não podia mais trabalhar como dentista, que eu não podia ser mais ninguém. Meu fim era a cadeira de rodas, que eu me aposentasse logo e que o que ia me matar era o remédio, não a doença. Por quê? Porque esse remédio me baixava toda a minha imunologia. Não ia ficar mais imune. Mas tinha que tomar. Tinha que tomar. Não tinha outro. Para as dores, para tudo isso. Para tentar ela não avançar muito rápido, mas terminaria avançando. E eu não conseguia mais mexer a cabeça, era difícil. Tá? E aconteceu muita coisa, são coisas demais. Por isso que meu livro vai ser muito grande. Então eu lembro quando foi detectado isso, meu Deus do céu. Eu viajava todo mês para Recife, para me especializar em implantes. Engraçado, eu fazia ao contrário. Tá? Passava 4 dias lá. Tá? E eu achava, quando voltava no final do curso, eu achava que era muito... Tinha trabalhado muito, tinha feito muita cirurgia, muito implante e tal. Todo dentista sofre, né? Com Sim, não, era articulação e para tal. eu me levantar, mas no seu caso já era... Para me levantar... crônico. Era horrível. Disse, não, eu tenho que procurar um médico, porque já se tornou uma coisa mais dolorosa. E foi quando foi detectado a espondilite anquilosante. E quando as pessoas andam curvadas, assim, se arrastando, que não conseguem levantar a cabeça. Seria meu fim. Então, quando foi diagnosticado, eu acho que foi uma terça-feira, isso. Aí a Lucy, minha esposa, ficou muito preocupada e tínhamos um carro. Ela trabalhava na Santos Dumont e eu também. Uma distância era perto. Então tínhamos um carro e eu sempre deixava ela, ia trabalhar e depois pegava ela, enfim. Amor, deixa eu dirigir. Não, eu quero dirigir até onde eu puder. Tá? Mesmo com dificuldade. Aí meus pacientes, quando eu falei, achavam muito mais. Meus pacientes... Vou colocar os braços assim para eu poder me apoiar, porque eu não conseguia ficar muito tempo com o braço assim. E enfim. E o remédio que eu tomava, ele me deixava sem gosto, eu perdi o gosto das comidas, eu fiquei tipo bipolar, o meu ânimo todo era diferente. Eu só sei que eu lembro que essa era uma terça-feira. Deixei a minha esposa lá. E nessa terça-feira à noite, sabe quando você olha que alguém está olhando para você a noite toda? Aí eu abri os olhos e ela fechava os olhos. A madrugada toda, desse jeito. E ela com cara triste. Mas tem alguma coisa errada, peraí. Mas você tomou remédio? Mas você quer tomar? Está sentindo alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? E um excesso de cuidado. Então, quando eu fui deixar ela no trabalho dela, na Santos Dumont, eu parei o carro e disse: o que está vendo, amor? Você passou a noite toda olhando para mim chorando. O que essa médica falou? Que eu não estou sabendo. Aí ela disse: não foi a médica, não. Foi que na terça-feira, né, quando eu deixei ela no trabalho, apareceu um cara, rapaz novo, encurvado totalmente. Quando foi pagar lá, ela olhou e reconheceu que era um colega dela, muito mais novo que eu. Aí disse: fulano, o que você tem? Espondilite anquilosante. Então ela viu meu futuro. E ela ficou muito preocupada com isso. E ela chorando, né? Eu disse: amor, sabe qual é a diferença desse teu amigo e eu? Que ele não tem fé e eu tenho. Diz comigo. Tá? Na mesma semana, eu piorei. Porque um paciente chegou com começo sem saber, de conjuntivite. E minha imunologia estava muito baixa, né? Então, no final de semana eu comecei a ficar doente. Na segunda-feira eu estava com pus nos olhos, no nariz, em tudo canto, tipo infecção generalizada. Quando ligamos para a médica, ela disse: se interne lá, a clínica Gênesis era pertinho. E eu me internei. E eu fumava na época, tá? Ainda tem esse problema. Caraca. Eu fumava. Ainda não estava totalmente... Tinha muita coisa para processo ainda. Um processo. Então, quando eu fui eu estava no quarto 317. Eu nunca vou esquecer esse número. E
eles têm uma varandinha particular, os quartos, cada um. Eu não conseguia andar, a dor era grande. Aí quando foi meia-noite, eu doido para fumar. Eu peguei o soro, nunca esqueço, voltou o sangue, mas tinha um preguinho lá na parede, lá fora. E eu aproveitei e coloquei lá e fui fumar. E olhei para cima e disse assim: Senhor, eu não mando mais recado pela tua mãe, agora falo contigo. Como você quer que eu dê testemunho me arrastando? Cura-me. Eu sei que tu podes. Eu sei que tem muita coisa em mim ainda que não te agrada. Eu vou deixar. Por isso que eu deixei de fumar também, né? Vou deixar. Mas, por favor, cura-me. No outro dia eu acordei. Eu quero comer. Eu nunca tinha fome. Eu quero comer. E me mexi de um lado e mexi. Não sentia mais nada. Aí apareceu o fisioterapeuta. Faça assim, faça assim, faça. Vai aquela brincadeira dizendo que está chegando aqui com um cara que está atualmente imobilizado. E disse: meu senhor, não perca seu tempo comigo, não. Vai procurar outro paciente. E eu comecei a gritar, e a Lucy: o que acontece com você? Eu quero ir embora, eu estou bem. Tinha feito no outro dia, tinha feito todo tipo de exames. Quando chegou a médica às 2 horas da tarde, assim, os exames tudo, pode ir para casa. Até hoje, não sinto mais nada. Mas por isso comecei, me disseram que a água dentro da piscina amortecia a dor. Sim. E comecei a ficar até 1 hora, 2 horas da manhã lá em casa, vendo televisão na piscininha que eu tenho lá em casa e tal. E comecei a ter esse carinho pela água. Então eu comecei a nadar, mas em questão de fisioterapia. Aí um dia, há 7 anos atrás, eu era mais ou menos gordinho, eu fiz um regime. Eu não entendi porque que você olhou pro Pedro. Não, foi uma coincidência, Pedro. Perdi 20... Não, que eu fiz mas assim, eu também fiz dou. assim, Eu também fiz dou. assim. Perdi 20 quilos. Caraca. Tá. Entrei na faculdade. De? Direito. Direito? Porque eu disse agora, eu vou mudar minha vida. Eu não vou ser um velho vou cheio de doença, não. A odontologia. Não. É porque como cônsul da Colômbia, eu queria ajudar os colombianos. Sim, tá? então tem a história do consulado aí, né? É porque foram presos várias vezes pessoas e, deixa eu ver, tipo, não foi aplicar a lei direito. Entendi. Então, eu comecei a estudar direito por causa deles. E eu vou estudar primeiro o semestre. Passei o segundo, tá? Passei. Eu era, sem saber, depois eu fiquei sabendo, eu era se Maurício pode, eu posso. Se Maurício pode. Porque teve bullying. Tinha pessoas que não faziam trabalho comigo porque eu era velho. Velho? Sim, muchacho. A primeira vez que eu entrei na faculdade, eu tinha 53 anos. Você é um muchacho. Escuta, quando eu cheguei a 53 anos, eu lembro quando eu entrei, os meninos tudo entraram atrás de mim. Senão eu sou professor. E teve bullying assim. Tipo assim, nós não fazemos com você, aí. Não. Você... Entrou na justiça? Não, nunca. Imagina. Pelo contrário, eu me lembro que teve um com 18 anos, um menino recém-formado, muito inteligente, quando disse: faça uma dupla agora, para fazer uma prova. Aí ele disse: não, com você eu não faço, não. Me desculpe, meu pai está lá em casa. Aí eu disse: tá. Aí terminou. Eu chamei ele no corredor: tu tem quantos anos? Ele disse: 18. Engraçado. Tu vai se formar com quantos anos? Com 23, sei lá. Vem cá. Eu tenho 53, vou me formar com 58. Não coloque o teu escritório perto do meu. Por quê? Porque tu vai morrer de fome. Por quê? Porque ninguém vai me perguntar quanto tempo de formado eu tenho. E com tua carinha, ninguém vai para ti pensando que tu é inexperiente. Aí ele começou a rir e nós tornamos hoje em dia grandes amigos. Né? Essa turma até hoje, eu amo essa turma. E mudou muito. Então, porque eu não sabia que eu era referência. Olha aí. Que todo mundo dizia assim: o Maurício pode, Maurício dentista, cônsul, era síndico lá do prédio, era tudo. Um monte de coisa. Não, cara, síndico de prédio. Não fala não, foi 20 anos. Tá bom, vamos pular isso, pula isso. Pula essa questão até hoje. Você é muito altruísta, viu? Não, altruísta não. Eu já fui, mas... Deus me coloca em umas situações assim, mas tudo bem. Então... E aí a natação? Aí eu disse: então, já que perdi peso, fiquei com um molengo, vou fazer um exercício. Como eu já tinha entrado na natação, assim, aí entrei lá. Aí um dia, o professor disse para mim: vamos pro mar. Vou nada. Vamos pro mar. Não, o mar para mim era até o joelho, né? Aí, conclusão... Eu fui porque a turma estava indo a treinar no mar. Nadei 10 metros. Aí comecei: cadê o piso? Cadê a raia? Cadê o muro? Para me apoiar, comecei a afundar. Tem que nadar. E eu vim saber o que era pânico, eu não sabia. Aí eu fiz tratamento com psicólogo. Terapia. E ela disse para mim: Maurício, você tem que... Foi 2 anos.
e eu competindo, tá? Competindo, mas na competição, como é tanta gente, você não tem pânico. Mas treinamento, eu tinha pânico sempre. E antes da prova, eu ficava, Deus me livre, parecia que eu nem dormia, ansiedade e tudo isso. Aí, de que me desse um pânico na hora, né? E que eu morresse afogado. Porque o pânico meu é como se eu tivesse visto um leão que ia me atacar, eu fico quieto e vou me afundando. E pronto. Paralisa. Paralisa totalmente. Aí a psicóloga chegou um dia e disse, Maurício, foi o seguinte, imagina um navio, imagina, sei lá, um prédio, veja lá, fica olhando, imagina uma nuvem, fica olhando para a nuvem. Tem que desviar a atenção. Sabe o que eu comecei a fazer? Rezar. Aí comecei, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aí comecei a tirar segundo e terceiro lugar. Aí um dia eu postei, cada abraçada, uma Ave Maria. Aí alguém colocou embaixo, também com ajuda dessas. Até eu, né? E eu venci totalmente. Maravilha. Viu? Aí eu costumo dizer, Deus não ia ao deserto para orar, eu vou para o mar orar. E uma vez, eu estava treinando, às vezes você vê, o meu professor anda com um apito, ele me chama porque eu passo. Eu passo do treinamento. Por mim, Desliga. você me desliga totalmente porque eu estou ligado com a natureza, com aquilo que criou Deus. Que Deus quer que a gente faça com as coisas que criou isso. Ele, Deus fez um playground para a gente brincar, não para destruir, tá? Então eu estou aproveitando sobre esse Deus do ar, estou aproveitando. Então eu começo a agradecer a Deus por tudo isso e tal. Aí tem uma hora que parei, no meio do nada, olhei para os céus e falei, Senhor, por que está acontecendo tudo isso aqui na Terra? Você que ele respondeu? Lê a Bíblia. Está lá escrito. Nós temos que passar por tudo isso, porque é nesse momento que a gente tem que demonstrar que temos fé. Verdade. Não nos desesperar. Porque a fé aparece nesse período difícil, não é no período fácil. E a fé, ela faz com que você tenha esperança, que você tenha paciência para você receber o que você... Ou o mundo mudar. Então, temos que ter muita fé. Isso que eu tento passar às pessoas com minha experiência. Por tudo que eu passei, ele nunca me abandonou. Porque eu tive fé. De sair das drogas, de sair da bebida, de sair de todo canto. E, hoje em dia, com toda essa experiência, eu descobri que o maior presente, e o maior dinheiro, o maior tudo, tesouro que o homem tem aqui é a família. Sem dúvida. É a mulher e os filhos. Nossa riqueza, né? É a nossa riqueza. E olha, eu, de repente, não podia ser pai. De repente, eu sou avô de uma criança de 5 anos e vem um segundo em caminho da outra filha. Olha aí. Eu olho assim para o Senhor e digo, Senhor, é graça demais. Seus pais como é que estão lá na Colômbia? Pois é, meu pai faleceu no ano passado, com 86 anos, e minha mãe está com 90 anos. 90 anos. E com Alzheimer total. Bichinha. Mas... Aí tem gente que cuida dela lá? Tem minha irmã. Mas tem deixa eu ver, um alívio dentro do meu coração de que eu fiz tudo por eles. Porque depois da morte de meus irmãos, Jairo e Victor têm mais de 30 anos, 27 anos, tá? Eu assumi meus pais como se fosse eu pelos 3. Em vez de ir uma vez ao ano, ia 3 vezes ao ano. A minha mãe dizia, meu filho, porque ele não tinha muitas condições, eu vi uma cadeira de balanço que eu queria tanto, tome. Eu trabalhava praticamente para chegar em Colômbia para dar os gostos deles. Eles tinham no apartamento coisas melhores que as que eu tenho na minha casa. Porque tinha que ser do bom e do melhor para eles. Tá? Porque de repente, meu pai me mostrou um filme, minha mamãe, que o apoio, a bancada da cozinha que era de granito, sei lá, de mármore, a empregada foi subir para dizer que fez isso. Aí todo que lavava ia para o buraco e ia para dentro. Tá? E eles não tinham condições de trocar. O fogão de meus pais era daquele de acendedor assim, ó, que não, ele ficava toda hora ajeitando o acendedor. Pessoa de idade. Aí disse, eu vou trabalhar. Cheguei lá, mandei fazer a cozinha para ele decente, tudo bonitinho, que eles pudessem também até subir. E um fogão automático que liga tudo isso. Facilidades. Facilidades. Então, quando eu pude dar para meus pais o que eles mereciam, eu dei. Quantas vezes eu trouxe para cá, para o Brasil? Tá? Tudo que meu pai com diabetes, e eu achava assim, pai, vamos lá no supermercado e compre o que o senhor precisa. Mãe, não tenha pena não. Então, quando você faz pelos pais
ou tenta compensar todo o sacrifício que eles tiveram por você, quando eles partirem, teu coração não vai estar com remorso. E a saudade vai ser uma saudade linda. Exato. Não vai ser uma saudade, eu pude fazer peso, mais. Né? Eu pude fazer mais. Aquele ressentimento, né? Aquela então, rancor. Minha mãe agora está com remorso, aliás. Remorso. E que muita gente confunde saudade com remorso. Sim. Porque em vez de você ir lá chorar, ir no caixão, porque você não amou, porque você não disse em vida, eu te amo, porque você não, que eu digo para os meninos, sempre quando minha sogra faleceu, foi muito duro, eu vendo que as pessoas disseram, eu te amo, porque não falaram em vida. Nós temos que falar para meu pai e para minha mãe, todos os dias, sair desse maldito quarto, sair desse maldito computador, desse maldito celular, olhar para a mãe e dizer, mãe, obrigado, boa noite, eu te amo, pai, obrigado, boa noite, eu te amo, todo dia. Porque o dia que aquele quarto fica vazio, você não fica com remorso. É isso que eu trato de passar para as pessoas. Que temos que viver o hoje como se fosse o último. Porque amanhã só pertence a Deus. Eu digo sempre para meus filhos isso. Gente, não se preocupe com amanhã. Ele pertence a Deus. Amém. Viva o hoje. Que eu não vou comer hoje para poder comer amanhã. E se tu morrer hoje, não vai comer nem hoje nem nunca. Você não pode também ser... irresponsável. Imprevisível. Mas, pelo menos, você tem que saber viver o seu dia e cada dia. Sempre. Primeiro, agradecendo quando acorda ao Senhor. A palavra já diz, né? A cada dia basta a sua própria preocupação. Gratidão, gente. Com esse Deus que nos criou. Gratidão por tudo que nos dá todos os dias. E se não nos deu, tá? Eu estava lendo e mandaram para mim, que eu acho lindo essas coisas, que diz assim, as pessoas que não morreram no dia 11 de setembro, naquele prédio, foi porque um cara esqueceu, estava com um problema no pé e parou numa farmácia para comprar um band-aid. Aí atrasou. Outra pessoa foi porque o despertador não tocou. Chegou atrasado. Então, cada um tem sua história. Outra pessoa foi porque foi pegar um atalho e foi pior. O engarrafamento. Gente... Então, toda vez que acontece isso na tua vida, é porque Deus está te prevenindo de alguma coisa. E você não entende isso, o tempo de Deus. Você fica chateado, já chega... Não, fique feliz, porque alguma coisa... E eu aprendi assim, quando eu gostava... Gente, eu tenho maneirado um pouquinho das coisas. De andar rápido e tal. Aí, tem uma pessoa que anda mais lento e buzina. É porque tinha um acidente lá na frente e Deus ia ter um acidente, me preveniu, me parou. Então, toda vez que na tua vida encontrar algum obstáculo, calma, reflita. Porque Deus evitando que aconteça alguma coisa contigo. Verdade. E se a gente olhar dessa maneira, nós vamos rir ao obstáculo. Eu acho também tão lindo, mandaram para mim também a respeito do rio. Lembre-se disso sempre, gente. O rio, ele vai no seu curso natural. Tem um obstáculo, ele tenta ultrapassar, não consegue, ele rodeia e continua como se nada. E isso que a gente tem que fazer com os obstáculos que aparecem na vida da gente. Senão, a gente vai ficar sempre na dor. E é justamente nesse momento que vem a depressão. É nesse momento que vem a angústia, a ansiedade. Porque você quer resolver isso. A Fábio de Mello, numa música, ele diz... a dor, ela não é eterna, ela é passageira. Mas nós a fazemos eterna. Por isso que nós nos deprimimos, por isso nós nos acabamos, por isso nós percebemos que a nossa fé está fraca. Tá? Maravilha. Maurício, pessoal, vale o like demais aí nesse episódio, não é isso, Pedro? Exatamente. Compartilha quem precisa ver esse testemunho maravilhoso aqui do Maurício. E senta o dedo no like, se inscreve no canal também e segue o Maurício lá nas redes sociais dele. Qual @ Maurício mesmo? A minha... Instagram é DR, sem ponto, sem nada, seguido Maurício Duran. Maurício Duran. Então segue lá, vale a pena demais você assistir esse episódio e compartilhar com muita gente que precisa ouvir essa mensagem, né? Agora, um aviso também, gente, se quiser me convidar para suas paróquias, comunidades, encontros de jovens, eu posso ir tranquilamente, é só agendar, eu não cobro um centavo. Sim. E não recebo. Entra em contato pelo direct lá do Instagram? Tem um contato lá? Não, tem o meu telefone, não tem problema, eu posso dar. Tem lá no Instagram? Não, mas se você quiser... Pronto, deixa aí. Coloca na descrição. A gente deixa na descrição, mas pode dizer. 85 Fortaleza, 988999563. Agora, já que eu estou aqui aproveitando, o meu livro, Quando é que sai? Tipo de Amor é esse? Eu estou dependendo de seguidores.
Eu estou com 8.500 seguidores. Eu preciso de 15 mil para poder editar, porque está cobrando muito caro as editoras. Tá? E se a partir de 15 mil já baixa o valor para poder editar. Aí, gente, vamos ajudar aí o Maurício. Vamos ajudar. Né? Todo mundo seguindo lá, o doutor DR Maurício Duran. Isso. Pronto. Eu gostaria que... É a única coisa que eu peço, porque a imposição das editoras, a gente não é eterno. Mas é necessário deixar plantado uma história aqui. Porque eu tenho certeza que mesmo que eu morra no seu dia da manhã, eu vou... Achei muito interessante a resposta que São Paulo deu para os seguidores na época, porque ele já estava velho, e ele disse, e aí? Não, eu não vejo a hora de morrer, falou, de me encontrar com Deus, né? Mas não se preocupem, que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Nós temos ainda, nós né? Temos. Então, não sei o dia da manhã, mas eu estava querendo deixar essa história, porque é muito mais fácil você ler, porque, é engraçado, teve uma época que eu dava testemunho e as pessoas faziam o CD na hora. E era vendido. E vendia legal depois da minha palestra e tal. Então esses CDs se espalharam. Tá? Aí uma vez eu fui dar palestra no interior, Bravo do Ceará, no interior, e de repente apareceu um monte de ônibus assim, de romeros. E eu disse, que é isso? Ah, o senhor não sabe não? Eles arranjaram o seu CD. Aí se reuniam para ouvir esse CD. Aí quando souberam que você estava vindo, eles melhor pessoalmente. Acabaram os toca-CD, não tem mais. Não, porque antigamente parece que eles faziam de 50, a máquina só fazia 50. Sim. E eram vendidos 50. Sim, sim. E esse era para usufruir a comunidade que estava precisando. Exato. Não era para... Não era uso pessoal. Não, uso pessoal. Eles pediam autorização. E, aliás, vocês podem encontrar também no YouTube... Tem Testemunho Maurício Duran. Testemunho Maurício Duran. Aí vocês vão ver, tem vários. Vocês escolhem. Que muita gente também fez para ganhar um pouquinho de dinheiro. Tá Joia. Show. Maurício, muito obrigado. Nada, obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui com a gente, compartilhar e, sem dúvida alguma, a sua mensagem, o seu testemunho edifica muita gente, toca muita gente. No seu testemunho você consegue levar uma mensagem para a juventude, para casais, para a família, uma mensagem de fé, de esperança, de perdão, né, como foi o caso da sua mãe, que foi muito tocante. E agora sim, no particular, aquilo que me tocou muito foi o fato da sua mãe ter tentado, né, o aborto e você ainda assim nasceu por providência divina. Não, quando minha mãe me confessou isso há 14 anos, 16 anos. Imagina, há 16 anos que ela confessou isso. Ela disse assim, chorando. Por quê? Porque, como eu tomei conta deles, mas eu notava que minha mãe sempre, ela ficava com o pé atrás de tudo que eu fazia. Tá? Tipo assim, se ficava chateada, disse, você sentia que com você era diferente. Toda a vida. Eu pensei toda a vida que minha mãe amava mais meus irmãos que a mim. Tá? Então, quando minha sogra faleceu, que eu percebi que eu tinha que fazer muito pela minha ainda. E eu nunca tinha passado o aniversário com minha mãe durante o tempo que eu morava aqui, na época. O aniversário dela é o dia 7 de dezembro. E eu sempre chegava no Natal ou em janeiro. Tá? Eu falei para a Lucia, eu vou fazer um aniversário para minha mãe, como eu nunca fiz. Então eu liguei para minha irmã, 20 pessoas. Eu mesmo que fiz, cozinhei um filé parmegiana. Eu sou especialista em filé parmegiana. Treinou. A Lucia me ensinou. Aí, como minha mãe e meu pai gostavam... Passou no teste. Minha mãe gostava disso. Fui eu que preparei o prato, chamamos serenata, foi lindo. E no outro dia, a minha mãe acorda chorando. Eu cheguei na cozinha, a mamãe chorando, e ela disse, você é um castigo de Deus para mim. Eu não entendia isso. Então, eu tenho que contar para você uma coisa que eu não posso levar para debaixo da terra, que nem seu pai sabe. Aí eu acordei meu pai, mamãe está chorando na cozinha, e aí meu papai, meu atordoado, chegou lá, sentou na cozinha, e ela olhou para meu pai, que ela chamava de filho. Filho, você lembra... Eu tinha 46 anos, faz 16 anos atrás. Você lembra que há 46 anos eu procurei um psiquiatra? Lembro. Você lembra que há 46 anos eu fui me confessar com o bispo? Pois vou lhe dizer. Aí comecei a contar. Quando chegamos aqui, eu fiquei grávida da Nancy, do Jair. Quando foi a vez do Maurício, eu não te falei. Eu fui lá na escola, a diretora disse aborto, e eu tomei tudo que eu tinha para me abortar. E foi quando eu soube. E ela chorando para mim, olhando nos meus olhos, dizia, filho, eu tomei tudo para perder você. Eu tomei tudo para você. Sabe, foi como um... Por isso que eu digo para você, toda vez que você fala seu problema, desabafa, parece que se torna mais leve. E desabafa com a pessoa certa, né? Um filho.
E por isso que tudo que você faz, é Deus esfregando na minha cara. Tá vendo? Se tivesse matado, não teria mais nenhum filho homem. Já tinha morrido o Jair, já tinha morrido o Victor. Por isso que aí eu olhei nos olhos dele e disse: mãe, quando você vai aprender que Deus não castiga, pelo contrário, Deus te amou tanto que me preservou a vida para cuidar de tua velhice. E naquele momento eu percebi como Deus me ama, como ama cada um de nós. Então, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É isso. Valeu, Maurício. Muito Show. obrigado, viu? Muito bom mesmo. Gente, Valeu, mais uma vez. muchacho. É, Meu pai mandou um foi abraço. conhecido, muchacho. Vamos pedir aos muchachos aí para todo mundo deixar o like e compartilhar muito aí com todo mundo. Seria Tá bom? interessante. Valeu, gente. Até o próximo episódio do Atos Podcast.